Você, eu e as centenas de milhares que nos ouvem já sentiram ansiedade. Um ataque de pânico, eu chamo de morte em vida. Essa epidemia pode transformar sua vida em um calvário, mesmo quando, aos olhos dos outros, você parece ter tudo. A ansiedade é como embarcar num trem rumo à depressão, e você escolhe onde descer. Metade dos pacientes com ansiedade prolongada desenvolve depressão. A ansiedade tem mil faces, pois lutar contra esses pensamentos só os fortalece ainda mais. E o pior de tudo, a medicina só sabe tratar o sintoma dando remédios que às vezes trocam um problema por outro. Cada geração é mais ansiosa do que a anterior. O maior erro que alguém pode cometer é com meme. Felizmente, há alternativas. O Dr. Alejandro Martínez é psiquiatra e criador de conteúdo em saúde mental. Quando a ansiedade é tão forte que até sair de casa causa medo. Hoje ele participa do Melhor que Ayer para trazer a visão mais prática e útil sobre a ansiedade que você já viu. Bem-vindo ao Melhor que Ayer, Dr. Alejandro Martínez. Dr. Alejandro Martínez, bem-vindo ao Melhor que Ayer, como você está? Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre algo importante. Importantíssimo, muito frequente, eu disse isso na introdução, né? Eu acho que cada vez mais pessoas têm ansiedade. Eu mesmo, em determinados dias, em determinadas circunstâncias, também tenho. Eu acho que todos que nos ouvem passam por essa situação em algum momento de suas vidas. Hoje tem bastante coisa para falar e estou com muita vontade porque me parece muito prático. Vamos começar definindo. Todo mundo tem uma ideia do que é ansiedade. O que um psiquiatra diz sobre a ansiedade, explicado de forma simples? Olha, a ansiedade, o estresse em geral, é uma emoção natural que a gente precisa e que não é nem boa nem ruim por si só. O problema é quando a sociedade frenética em que vivemos, uma sociedade doente, nos empurra a ter níveis de estresse e ansiedade que fazem com que isso já não seja normal. Explico que estresse e ansiedade são como cordas de violão, precisam de certa tensão para funcionar bem. Se você aperta demais essa corda, ela se rompe e os pacientes vêm ao meu consultório. Isso é um problema, Estrela. Estresse e ansiedade estão bem ligados, certo? Estresse e ansiedade, sim. Por exemplo, ao fazer uma prova ou apresentar em público, um certo nível de estresse é necessário e útil, pois melhora o desempenho e aumenta o foco. Mas o problema é quando essa tarefa específica já passou e mesmo assim esse mal-estar tão grande, essa hiperexigência continuam, e aí já estamos falando de ansiedade. Ou seja, quando essa hipervigilância, essa mente que não para, se mantém ao longo do tempo. No final, isso acaba cobrando um preço enorme na sua saúde física e mental, que a gente vai falar sobre isso agora. Sim, sim. E Alejandro, como você categorizaria a ansiedade? Como um sintoma ou como um transtorno? É como um sintoma. Veja, a ansiedade é algo que vem nos dizer que precisamos mudar alguma coisa. Eu uso a metáfora do piloto, o aviso, o painel de um carro que está acendendo e te diz: olha, algo não está funcionando. Sua tarefa é parar no acostamento, tentar parar assim que puder, levantar o capô e ver o que não está funcionando direito, porque às vezes é uma pequena besteira, como ajustar o óleo, mas se você ignorar, continuar dirigindo, no final o defeito pode ser muito maior, o problema pode ficar muito mais grave, o motor pode até fundir. E é aí que eu digo, é quando procuramos ajuda profissional. É um sintoma como a febre, indicando que algo não vai bem. Devemos ouvir e identificar o que precisa ser mudado. Esse é um ponto muito bom, porque às vezes vejo pessoas que normalizaram tanto ter ansiedade que não procuram saber o que está falhando no carro, né? Simplesmente dizem, bom, eu sou ansioso, tenho ansiedade, mas é verdade que eu gosto de ver a ansiedade assim, como um sintoma de que algo está acontecendo e que é preciso prestar atenção em alguma coisa, mesmo que não esteja na sua consciência naquele momento, né? Mas eu acho que sempre indica que algo não vai bem. E algo que esse livro me trouxe e que as redes sociais me ensinaram é que muita gente me diz: olha, eu tinha ansiedade e não tinha percebido. Isso que você fala é ansiedade. Eu já tinha normalizado, achava que era assim, e aí está o problema. Ou seja, quando todos vivemos como galinhas sem cabeça, acelerados e a 1000 por hora, e normalizamos isso como sociedade, aí temos um problema. Sim, sim. Sim, outro dia mesmo o motorista do Uber me reconheceu, começou a me fazer perguntas. Estou com pontadas no pescoço. Como são essas dores? São perguntas comuns entre médicos, né? Bom, não são opressivos, né? São pontadas que sinto quando trabalho muitas horas, fico aqui sentado, não posso sair, não posso treinar, tal e coisa. É realmente uma epidemia, né? E as pessoas fazem isso que você falou, né? Ninguém pensa que esse mal-estar pode ser simplesmente, bom, realmente não gosto de dizer isso, porque é verdade que às vezes banalizamos a ansiedade.
pode ser ansiedade e que precisa ser tratada, né? Olha, quero comentar uma coisa. Outro dia ouvi uma terapeuta na internet dizendo algo assim, gostei muito. Ela dizia algo como o mal-estar que um paciente expressa na consulta, um terapeuta sempre pode colocar em duas categorias. Primeira categoria, esse mal-estar é um sintoma ou uma deficiência de algo, de um neurotransmissor, uma carência comportamental, uma alteração, né? Algo patológico. Ou, segunda categoria, esse mal-estar pode ser uma defesa. Ou seja, uma defesa dela. E essa distinção entre carência ou deficiência ou, digamos, escudo, né, ou defesa, são dois pontos de partida das psiquiatrias. Ou seja, são dois pontos de partida das abordagens, né? Porque, claro, quando cobrimos esse sintoma com um medicamento, que é o mais comum que a medicina faz hoje em dia com a ansiedade, né? Pois é, como você disse, agora é como se colocasse um adesivo em cima da luz do painel do carro, né? E o problema continua lá, mas você já não vê e fica feliz, né? Mas o carro vai quebrar em algum momento. E eu adoro isso. Olha, outra metáfora que eu também uso que é muito boa é que a ansiedade é como o detector de fumaça na cozinha. Pode salvar minha vida, é muito necessário e útil. Tenho um, e se minha cozinha pegar fogo, ele vai apitar e avisar. O problema vem quando esse sensor não está bem calibrado. Então, diante da menor coisa, ele dispara. Se eu faço uma torrada, dispara. Se sai vapor d'água, dispara. Isso pode tornar minha vida impossível. Se eu silenciar isso e ignorar, a cozinha pode pegar fogo, como você mesmo disse, e eu nem vou perceber. Então, é bom não esconder o sintoma, escutá-lo, aprender a lidar com ele. Primeiro saber que é um sintoma e parar para ver o que ele está querendo me dizer. No final, como você disse, infelizmente, e isso é um assunto que podemos abordar, precisamos repensar. Por que a Espanha, dependendo do ano, porque é verdade que temos a terrível honra de ser o campeão mundial em prescrição de benzodiazepínicos? Depende do ano, mas sim, em muitos anos estamos em primeiro lugar, o que é lamentável. São fármacos, afinal, a benzodiazepina, que não devemos demonizar nada, que bem utilizados, claro, têm seu papel, mas o que não faz sentido algum é que sejam prescritos de forma indiscriminada. Ao final, podemos refletir sobre o motivo desse problema. Isso ocorre porque o sistema é mal estruturado? Acho que sim. Quando convivemos com os médicos de família, conhecemos o sistema por dentro. Ou os especialistas, 5 minutos por paciente. O que você vai fazer? Médicos. Do jeito que você fala, você explica para um paciente o que é ansiedade. Como você explica uma boa higiene do sono para que o paciente durma bem? O mais simples é receitar Orfidal, um lorazepam, em poucos minutos e disfarçar o sintoma. Há pessoas que isso ajuda por um tempo. Mas cada vez temos mais estudos que associam as benzodiazepinas com deterioração cognitiva, com risco de queda. São medicamentos que não vêm sem custo. No fim, só agem no GABA, não influenciam serotonina nem outros neurotransmissores. Muito mais importante e no final geram uma dependência significativa. Preciso de doses maiores do remédio para acalmar minha ansiedade. E se não tomar um dia, meu corpo sente falta, assim como ocorre com o álcool. Então é preciso ser crítico com o modelo, sem apontar ou culpar ninguém, mas com bom senso, porque no final isso também gera muito debate, não é? Os pacientes que ouvem isso quando falo sobre esse assunto, às vezes se sentem atacados, ofendidos, não, ou ofendidos. Eles dizem, mas se no final das contas esses são medicamentos que exigem receita médica, o que eu faço se eu vou ao meu médico e ele me receita? E para o médico a gente diz, olha, vamos mudar isso. E o médico diz, tenho uma lista de espera, sala cheia, 5 minutos por paciente. Você vai me dizer como faço? Então tem que sim. Além disso, pacientes que já chegam acostumados, bom, nem acostumados é a palavra, é que eles já dependem do medicamento para dormir, para viver, para ir ao trabalho, para serem funcionais, para cuidar dos filhos, do parceiro. Então, claro, uma vez que se entra nesse ciclo, é muito difícil tirar os pacientes de lá. Quem se acostuma a dormir com benzodiazepina dificilmente para. É difícil e a armadilha é essa, Borja Bandeira, pois são muito eficazes. Funcionam muito bem, rapidamente e sem efeitos colaterais imediatos. Essa é a armadilha. De repente, alguém que não dorme há tempos toma benzodiazepina uma vez e exclama: que maravilha! É como um alívio imediato, não é, Alejandro? Exatamente. Além disso, vivemos em uma sociedade imediatista que busca soluções rápidas e simples. Vivo tão acelerado que não consigo fazer muito esforço.
Então, de repente me apresentam essa solução mágica sem me explicar as consequências a longo prazo. E claro, eu quero. Qual porcentagem dos pacientes que você vê por ansiedade já chega tomando um ou vários psicofármacos desse tipo? Muitos! Isso está mudando porque ultimamente as pessoas, graças a Deus, procuram ajuda antes, vêm antes para a consulta e talvez não tenha passado tanto tempo nem por tantas mãos, mas muitos colegas, muitos médicos prescrevem muitas benzodiazepinas. E no seu caso, bom, qual é a abordagem? Você tenta conseguir a menor dose viável, tenta retirar, depende do caso, como é? Primeiro analisamos o caso para identificar o problema. É ansiedade ou apenas questões do dia a dia? Ou seja, o que você me contou, vamos te dar ferramentas para lidar, mas não é um problema clínico em si. Não há nada mais bonito do que não ser necessário. E depois, com a minha forma de entender a medicina, eu sempre explico que quando um paciente chega até você, hoje em dia as pessoas querem saber o porquê e para quê das coisas, por isso existe esse podcast. Por isso as pessoas vão ouvir uma entrevista de 1 hora com um psiquiatra, porque isso já não basta. Elas querem entender o que há por trás e adquirir conhecimento. Primeiro digo à pessoa no meu consultório: você está aqui, faça um roteiro para chegarmos a esse ponto. Você tem uma ansiedade tremenda ou tem uma ansiedade leve e queremos chegar a esse estado de calma e bem-estar. E eu vou explicar ao paciente todos os caminhos para chegar a esse ponto, para que seja o paciente quem escolha. Porque eu sou daquele tempo em que o médico, sem olhar para você, só escrevia o que fazer e entregava. Toma, aqui está, sem explicar o motivo. Isso ficou ultrapassado. O paciente deve perguntar: o que está acontecendo comigo? Me explica como posso melhorar. Muitas vezes há várias formas de melhorar. Na maioria dos casos é possível melhorar com psicoterapia, ferramentas e técnicas de relaxamento em 90% das situações. Há outros que se sentem muito confortáveis com ferramentas naturais, com fitoterapia, o poder das plantas, que já temos muitas evidências muito sólidas sobre o poder do açafrão, sobre o poder dos adaptógenos. Olha, que me ajudam a controlar certos momentos da minha vida com muito estresse, ou momentos de ansiedade, ou momentos estressantes que eu não posso mudar, como quando meu chefe é um tirano e neste mês me pediu mais do que consigo assimilar. Nessas horas, pequenas ferramentas me ajudam a lidar com isso. Ou pacientes em estado grave, pois acredito que às vezes a medicação é necessária, mas sempre explicando os benefícios e consequências do tratamento. E há medicação que não causa dependência e que realmente cura, porque existem ferramentas farmacológicas para dormir, medicamentos. As pessoas dizem, então diga os medicamentos. Não podemos simplesmente dizer medicamentos, medicamentos, porque isso seria uma imprudência, não é? E no final, temos que avaliar o caso, as contraindicações, mas existem ferramentas além das benzodiazepinas que, na minha opinião, ajudam muito mais e resolvem muito melhor. Esse ponto é interessante. Que alternativas naturais? Bom, eu conheço o mundo dos adaptógenos que são bastante usados, ashwagandha, rhodiola, maca e todos os outros que podem ter um papel, não é? Mas é verdade que você mencionou um que é super, para mim, inovador no mundo da ansiedade, saúde mental, que é o açafrão ou o extrato de açafrão, né? Que evidências existem para a ansiedade, por exemplo? Olha, temos muitas meta-análises sólidas, com um tamanho muito grande, com uma quantidade enorme de pacientes que falam sobre isso, mas eu sempre digo que uma coisa é a teoria e outra coisa é a sua prática clínica real, porque uma coisa é o que está no papel, que é muito bom e fundamental, e devemos nos basear no papel, mas depois, quando você adapta isso para a clínica, nem sempre é assim. Mas temos meta-análises que demonstram e foram comparados com a fluoxetina, com um antidepressivo sintético para melhorar a ansiedade, e foi observado que melhora tanto a ansiedade quanto um medicamento sintético. É isso que alguns meta-análises dizem. São meta-análises de alta qualidade e muito importantes, mas na prática clínica, quando alguém está muito bloqueado, não são tão potentes. Mas, para muitos pacientes, sabemos que o açafrão aumenta a serotonina, hormônio ligado à felicidade, melhorando o ânimo, reduzindo a ansiedade e melhorando o sono. Porque eu sempre recomendo tomar 30 miligramas 1 hora antes de dormir, com pouquíssimos efeitos colaterais. A margem terapêutica é amplíssima e é uma ferramenta que para muitos dos meus pacientes funciona muito bem. E que, olha, eles se sentem muito confortáveis tomando, que ajuda a servir de apoio, de muleta, até que fiquem bem, porque o medicamento, no fim das contas, nunca é a solução a longo prazo. Ninguém quer depender de comprimidos, naturais ou não, mas se estou em um poço escuro e preciso de uma corda para sair, não vejo problema em usar essa ajuda temporária até trabalhar psicoterapeuticamente.
Aprenda técnicas para lidar com a ansiedade, como se acalmar e respirar diafragmaticamente. Olha, você está quebrado. Um tornozelo, vamos resolver esse tornozelo para que você possa começar a andar e depois vamos fazer uma reabilitação super intensa para que chegue um momento em que a muleta, mais do que uma ajuda, seja um incômodo e possamos tirá-la. Claro. E em que porcentagem dos pacientes a medicação precisa estar desde o início? Imagino que aqueles que estão muito graves. Olha, cada pessoa é única e o risco de se expor, de escrever um livro, eu começo o livro assim, ou de fazer um vídeo curto de 1 minuto, que muitas vezes é difícil para mim, é adaptar essa mensagem para cada pessoa. Antes de recomendar qualquer coisa a um paciente, eu passo pelo menos meia hora conhecendo ele, vendo o que está acontecendo, o que está sentindo, 40 minutos conhecendo essa pessoa para poder fazer uma simples indicação. Olha, praticar esportes é o que você precisa. Algo simples assim pode melhorar muito vários sintomas. Há um percentual de pacientes muito complicados, com ansiedade intensa, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada e agorafobia, quando o medo é tanto que a pessoa teme até sair de casa. Nesses casos, a psicoterapia é lenta, pois todos já fantasiamos ficar em forma em poucos meses ou até em 1 mês de academia. Percebemos que os resultados só vêm após muito esforço, assim como na psicoterapia. Quem dera fosse tão rápida a ponto de, em 1 mês, um paciente reestruturar todos os pensamentos e entender o mundo de outra forma, mas isso leva tempo. Então, há casos em que um medicamento bem indicado, que não seja uma benzodiazepina, pode realmente mudar a ansiedade de uma forma incrível que está aqui sufocando a pessoa e que diminui a um nível que permite que ela continue e leve sua vida. Vejo isso diariamente no consultório. Pessoas chegam muito mal, com pensamentos horríveis e de "não posso viver assim". A medicação, claro, tem seu papel. Afinal de contas, tudo se entende. Como é usar todas as ferramentas? Estar suficientemente formado em psicofarmacologia, que eu acho que é fundamental para um psiquiatra, ferramentas naturais que não te ensinam na faculdade nem em lugar nenhum e você mesmo tem que buscar essa formação. Para mim foi um trabalho lindo e grande aprender quais ferramentas naturais usar para atender pacientes que se sentem confortáveis com isso. Se não, psicoterapia é essencial, pois oferece um pilar fundamental para lidar com qualquer sofrimento trazido pelo paciente na consulta e dar um pouco de luz nesse caminho. Você acha que, em geral, os psiquiatras e a psiquiatria estão bem preparados para lidar com o problema da ansiedade na psicoterapia? Eu vi dois perfis de psiquiatras, né? Os muito psicofarmacologistas, muito focados no psicofármaco, e muito biologicistas, e depois aqueles que realmente gostam de psicoterapia. Mas você acha que realmente o nível é alto? Ou Eu tive que me formar por conta própria na área psicoterapêutica, fazendo muitos cursos de especialização e com muita formação, porque é verdade que a formação psicofarmacológica é priorizada, que é fundamental e que é muito boa, mas eu realmente acho que talvez falte esse lado para entender melhor. E no final, eu também fico muito triste com essa luta interna tão intensa, né, que temos entre psicólogos, psiquiatras, os próprios psiquiatras, a antipsiquiatria, porque eu acho que devemos nos formar da melhor maneira possível para orientar o paciente. Isso não é uma luta de quem é melhor ou pior. Eu não vejo outras especialidades como entre traumatologistas, médicos, reabilitadores, fisioterapeutas estarem brigando entre si. há esse conflito interno na área da saúde mental? Sim, sim, sim. E é uma pena, porque muitas vezes cada um defende o seu espaço e isso é bom, mas eu acho que é preciso ter bom senso, ter uma formação holística e saber usar a ferramenta certa para cada paciente. Pois um paciente nesse ponto fica muito perdido. E se, além disso, a gente deixa ele ainda mais confuso, com debates que deveríamos ter entre nós como pensamento crítico, mas acabamos deixando ele mais confuso, é possível que ele nem peça ajuda. Quando você está bloqueado, precisa de alguém para ajudar. Sim, me vêm muitas perguntas à cabeça. Pelo lado do paciente, quer dizer, já dissemos que a medicina é muito centrada no psicofármaco, e aí, mas e pelo lado do paciente? Entendo que quando você tem um paciente que está passando por um momento difícil e você diz, não, Manolo, na verdade, o que mais vai te fazer bem é começar a treinar à tarde, 1 hora e tal. Muitos não aceitam esse conselho, não querem seguir ou não conseguem por causa da situação de bloqueio, né, que eles têm. Ou seja, o que você acha disso? Porque uma coisa é que temos evidências de que a mudança de hábitos é básica, é fundamental, é um pilar na terapia. E outra parte é que quando a pessoa sofre, ou seja, se já é difícil quando a pessoa está bem, mudar os hábitos, treinar, comer bem, né? Sabemos que a comida serve de refúgio emocional e que em desequilíbrio o exercício também pode ser.
que é algo que pode causar sofrimento ou que, digamos, não é algo agradável a princípio, também custa, né? Então, quando a gente sofre é quando menos quer caminhar, é quando mais se apega ao que já conhece, né? Como é isso nesse bloqueio? Olha, por isso é preciso avaliar o paciente, porque eu jamais pensaria em explicar para um paciente completamente deprimido, que não consegue sair da cama, a importância do exercício físico para a saúde mental dele, que é enorme. Porque isso só vai fazer com que ele se sinta ainda mais culpado, né? Porque muitos pacientes que estão passando por momentos difíceis se sentem muito incompreendidos, porque se eu estou deprimido e não consigo mover o meu corpo, sinto uma culpa enorme porque não estou cuidando do meu filho como eu gostaria, não estou, minha casa está uma bagunça. Eu me sinto um mau pai, uma má mãe, e ainda por cima você me diz em um livro que eu devo correr, que isso é fundamental para diminuir a ansiedade, então isso vai me gerar ainda mais culpa. Primeiro, é importante entender a situação. Se estou totalmente bloqueado, preciso buscar outro tipo de ajuda. E agora, quando começo a me sentir um pouco melhor e já não estou mais naquele momento, aí o desafio dos médicos é transmitir essa importância. Olha, com o esporte acontece algo maravilhoso. Eu digo que você vai a qualquer especialista, não importa qual seja. Você consulta vários especialistas como dermatologista, endocrinologista, traumatologista, oftalmologista e psiquiatra, e todos recomendam que você faça exercício. Todos dirão que é essencial dormir bem. E o nosso desafio como divulgadores e como médicos é explicar muito bem o porquê e o para quê para o paciente, para que o paciente saia daquela consulta dizendo: meu Deus, porque eu acho que temos muito assimilados os benefícios do exercício sobre a nossa saúde física. Mas nós que trabalhamos com saúde mental, acho que não fomos suficientemente capazes de transmitir para a população o quanto isso é importante para a saúde mental. Outro dia eu fui com um paciente ao neurologista, ele tem uma doença neurodegenerativa e o neurologista nos explicava o quanto era importante para o futuro dessa doença neurodegenerativa que ele se movimentasse. Saímos da consulta dizendo: meu Deus, temos que fazer exercício de qualquer jeito. Meu familiar mudou toda a sua agenda, reestruturou tudo porque entendeu que precisava dedicar 1 hora por dia para caminhar. E isso é um mérito maravilhoso desse profissional. Então aí temos que tentar dar o nosso melhor. Sim, Além disso, há especialidades onde, embora em todas seja benéfico, talvez o benefício não seja tão evidente. Não sei, talvez em dermatologia não seja tão claro, mas em saúde mental, em psiquiatria, ou seja, também é um alívio imediato. Ou seja, você está mal em um dia e faz um pouco de cardio ou vai treinar força, isso muda seu humor imediatamente, não é? Então eu acho que isso está super claro na sua especialidade. E eu acho que os pacientes, quando começam e pegam o ritmo, já não saem mais disso, porque muita gente treina por causa da ansiedade. Quero dizer, fazem exercício para aliviar a ansiedade como objetivo principal. Não é para perder gordura nem para ganhar músculo, né? É para aliviar a ansiedade, né? Eu tenho vários pacientes assim. Então, bom, eu acho que os pacientes sabem disso, mas é verdade que quando você está nesse ponto de bloqueio, como você disse, talvez seja melhor traçar um plano personalizado para dizer: bom, o paciente está no ponto A, vamos levá-lo primeiro ao ponto B e depois ao ponto F. é isso. Temos meta-análises que mostram que para a saúde mental isso faz toda a diferença. Fazer exercício físico 3 vezes por semana pode ter um poder ansiolítico e antidepressivo mais potente do que o melhor dos remédios ou do que o melhor dos psicólogos, podendo melhorar seu humor em até 5 vezes mais. Isso é maravilhoso. Ou seja, quando me movimento, libero uma sopa química maravilhosa de felicidade e tranquilidade. Libero BDNF, um fertilizante para neurônios que ajuda o cérebro a se regenerar. Libero endorfina e endocannabinoides, que são os responsáveis por aquela euforia do corredor, por eu me sentir tão bem quando termino de correr. Então libero serotonina, dopamina, ou seja, é esse coquetel molotov do bem-estar mental que faz muito, muito bem para todos nós. Bem, ou seja, é superior ao psicofármaco mais potente ou ao terapeuta? É isso que aponta uma meta-análise, né? Que meta-análise? É verdade que há muitas evidências que dizem isso, mas depois, na prática clínica real, não é tão simples assim. Mas é para que a gente entenda a magnitude da importância de se movimentar e de fazer exercícios. Você já deu o exemplo de um paciente deprimido. Tem um capítulo no seu livro que, claro, recomendamos para todo o público, porque tudo o que vamos contar hoje no episódio vai estar registrado aqui, e aqui também tem muito mais ferramentas e informações muito práticas. Você dizia que se chamava algo como o trem da ansiedade, que tem uma estação final, que é a depressão. E tem um dado que me deixou totalmente impactado, que é que 50% dos pacientes que sofrem de ansiedade acabam ficando deprimidos. Claro, eu sempre explico que a ansiedade é como pegar um trem com destino à depressão, e você decide em que estação vai descer.
No final, se você continuar ignorando esse sinal, esse piloto automático que te diz para diminuir o ritmo, para mudar alguma coisa, a única forma que o seu corpo tem de se proteger é dizer: você não vai mudar nada, não vai parar, não se preocupe, eu mesmo vou te obrigar a parar. Vai desligar a chave geral da casa e te causar uma tristeza tão grande que você não vai querer sair da cama ou do sofá. E é aí que muitos pacientes chegam à consulta dizendo: olha, eu já não tenho mais entusiasmo por nada, não tenho energia para nada, choro por qualquer coisa, me sinto irritado. São sintomas de alerta que precisamos identificar de que forcei demais o motor e ele está prestes a fundir. Surgiram 1000 perguntas para mim, não íamos falar de depressão, mas isso acaba vindo à tona mesmo assim. Nesse caso, a depressão também pode ser vista como uma defesa ou um sintoma, né? Mais do que como um transtorno depressivo, né? Ou seja, o corpo gritando para você: você exagerou, amigo, sofremos durante muitos anos e agora você tem que parar porque eu estou te obrigando a parar. Claro, não posso ficar correndo do leão a vida toda. Ou seja, 5 minutos de corrida para salvar minha vida é maravilhoso, é até bem-vindo, mas eu não posso viver nesse frenesi porque, no final das contas, isso vai acabar te matando. A ansiedade não é perigosa. Mesmo que pareça que você está morrendo ou tendo um ataque cardíaco, isso não vai acontecer naquele momento. Mas ter um estresse mantido por muito tempo, ter uma ansiedade mantida por anos, é péssimo para o seu corpo. Multiplica por 3 o risco de infarto no coração, por 2 o risco para o fígado. Multiplica, aumenta em 36% o risco de doença autoimune. Não sai de graça viver a 1000 por hora a vida toda, e se você não parar, seu corpo vai te obrigar a parar. No fim, é essa defesa que você diz: vou te mandar uma tristeza que te deixa sem energia, só para te forçar a parar. Porque o último episódio, Alexandre, que gravamos com outro Alexandre, neurologista, sobre AVC, ele disse que em 1 a cada 5 casos não se sabe a causa. E eu perguntava para ele, mas, bom, o que você acha? Porque 1 em cada 5 é muita coisa, é uma porcentagem muito alta, né? E não se encontra nenhum infarto, nada nos exames de imagem. E ele dizia que, evidentemente, havia muitas hipóteses, mas que tinha muitos exemplos próximos de pacientes que, antes do AVC, tinham tido uma ansiedade galopante, um estresse galopante, né? Então, claro, é como pedir ao corpo muito mais do que ele pode dar durante muito tempo, né? Esse é o problema, você explicou bem. Mas veja, eu tenho a sensação de que, ou seja, há muitos pacientes que sabem que têm ansiedade e tentam resolver. Mas depois, há outro percentual de pacientes que também sofrem de ansiedade. Mas ou não sabem, ou escondem porque não sei, não é masculino ter ansiedade, ou escondem porque não querem que os outros vejam mal, ou que seus filhos ou sua família vejam mal, ou simplesmente não sabem. Não percebem o problema e convivem com isso por anos até ficarem deprimidos, muitas vezes sem perceber. Por que você acha que é tão difícil perceber que existe um problema de saúde mental como ansiedade ou depressão? Não sei se estou me explicando, né? Exatamente. Primeiro, muita gente não reconhece os sintomas. Ansiedade é a doença das 1000 faces e pode causar qualquer sintoma que você imaginar. Pode te dar taquicardia, pressão no peito, sensação de tontura, de que vou perder a estabilidade. Pode causar uma dor de cabeça tremenda, dores musculares horríveis. Pode causar insônia, pode causar depressão, pode fazer a mente não parar de pensar em tudo. Pode causar tremores, pode causar boca seca, pode causar fibrilação atrial. Tem um caso de um empresário de Madrid que era amigo do filho dele. Por favor, meu pai quer tomar um café com você. Ele ainda estava lidando com muito estresse e ansiedade e desenvolveu fibrilação atrial. Isso não é invenção da sua cabeça. Muitos me perguntam se esses sintomas físicos são reais ou imaginação. Não, são 100% reais. Quando você tem um herpes e aparece uma ferida no lábio porque você ficou super estressado, preparando aquela apresentação para o trabalho e ela aparece justamente no pior momento, esse sintoma é claríssimo. Você está com a imunidade tão baixa por causa do seu nível de cortisol lá em cima e no final seu corpo grita. Esse empresário chegou com fibrilação atrial visível no eletrocardiograma, mostrando o coração batendo descoordenado. Ele já tinha feito cateterismo e tomava todos os antiarrítmicos. Só percebia ao dizer: você está a 1000. Então sugeri: vamos marcar um café às 7 da noite. Ele pediu um café com leite. Ele me dizia que não conseguia dormir. Eu falei: mas como é que você está pedindo um café com leite às 7 da noite? E ele disse: não, não, é que eu já estou tão acelerado que tem que pedir outro café. Ele me disse. E eu falei: bom, mas isso importa muito, né? Conseguimos controlar a ansiedade, mas demorou.
E no final, finalmente, o coração dele começou a bater de forma coordenada. E ele já não tinha mais aquela sensação de mal-estar tão grande no meio das refeições que o coração dele dava um salto e conseguimos controlar isso. Primeiro, não reconhecemos os sintomas e muitos têm dificuldade em perceber isso. Se tem algo de bom que a pandemia trouxe, foi dar mais visibilidade à saúde mental e os pacientes procuram ajuda mais cedo. Eles já aprendem a identificar melhor o que está acontecendo com eles. E já não existe tanto tabu. Não tem mais aquele medo de dizer, olha, eu não estou bem. Eu não conheço ninguém que não tenha uma bagagem pessoal. Por melhor que pareça estar a vida da pessoa, todo mundo tem suas preocupações, dificuldades, lutas pessoais, carga mental, e no final das contas não tem problema nenhum em reconhecer isso. Se queremos melhorar, tudo começa por reconhecer que somos vulneráveis e todos temos nossas dificuldades. E olha, reconhecê-las por melhor que pareça estar a vida. Vejo isso nas redes sociais e atendo muitos criadores de conteúdo que parecem viver a vida perfeita. E tudo, todos têm sua bagagem, e talvez haja pessoas, adolescentes, crianças que pagariam para ter essa vida, que numa vitrine parece idílica, mas todos temos nossas lutas pessoais. Muito interessante o que você disse. Li recentemente uma revisão afirmando que criadores de conteúdo são grupo de risco para a ansiedade e depressão. Ou seja, nossa saúde mental é pior que a da população geral, o que não me surpreende devido à superexposição, comparação e à rotina intensa do nosso trabalho. Você não acha que o fato de muitos pacientes não perceberem ou não identificarem esses sintomas ou não saberem reconhecer também tem uma origem cultural de que a nossa sociedade recompensa esse tipo de comportamento? Ou seja, é como a depressão masculina, né? Você sabe que no homem ela se manifesta diferente da mulher, você sabe disso melhor que eu. O que acontece é que, às vezes, a sociedade recompensa esses comportamentos, né? De hipercompetitividade, ou às vezes de agressividade, ou às vezes, enfim, muitos outros, né? Trabalho, workaholismo, né? Você não acha que a sociedade também recompensa o comportamento ansioso, hiperativo ou hiperprodutivo, ou ter 4 reuniões seguidas em 1 hora? Tem um livro muito famoso que saiu agora que é A Sociedade do Cansaço, de um filósofo maravilhoso que aponta isso. Pois é, que nós nos tornamos nossos próprios chefes tiranos, que nós mesmos nos exigimos render mais, mais e mais. E no final vivemos apáticos, cansados, exaustos, porque não conseguimos manter esse ritmo. E claro que isso é recompensado. Vivemos em uma sociedade frenética em que tudo depende do que você produz, não de quem você é, da visão externa, não da sua própria satisfação. No fim, acabamos normalizando tudo, entrando na rotina sem refletir sobre o que queremos. Quantas vezes realmente paramos para conversar conosco, escrever, fazer um diário e perguntar: o que eu quero para minha vida? Eu quero muito sucesso profissional porque talvez eu tenha normalizado estar nessa carreira e para onde essa carreira vai me levar. Tem um exercício que eu adoro, que é o exercício do funeral. Eu digo para muitos pacientes e muitos seguidores imaginarem o momento do próprio funeral e que seus melhores amigos, familiares, filhos se levantam para fazer um discurso, uma conversa, uma apresentação sobre o que achavam dessa pessoa. O que você gostaria que dissessem? Assim posso identificar meus valores, virtudes e projetos de vida. Olha, eu quero que digam que foi uma pessoa super bem-sucedida no trabalho, que alcançou um sucesso incrível. Quero que digam que foi um grande pai, um bom amigo ou um grande marido. O que eu quero que digam sobre mim? Conhecer esses valores ajuda a calibrar nossa bússola e direcionar nosso projeto mais importante, a vida e o sucesso profissional. Sim, eu tenho a sensação de que cada vez mais esse conhecimento sobre o que a gente quer, quem a gente é e para onde está indo, está mais ofuscado pelo que vem de fora, né? É como se cada vez vivêssemos mais pelos outros e para os outros, porque como vivemos em uma vitrine contínua, digital, claro, se estão te vendo o tempo todo, você quer que essa vitrine seja o mais dentro do padrão possível, né? O que recebe mais aplausos e curtidas, né? Ao tentar agradar o mundo, você acaba perdendo a si mesmo, pois não dá para agradar ambos ao mesmo tempo. São coisas muito diferentes. Então, bom, depois quero te perguntar sobre um tema polêmico que com certeza também existe dentro da psiquiatria. Já deixo para você ir pensando, mas quando falarmos sobre as terapias, vou te perguntar se você já pesquisou algo sobre o mundo dos psicodélicos também na saúde mental, beleza? É verdade que, assim como já informei bastante sobre fitoterapia, ferramentas naturais, sobre os psicodélicos, que há cada vez mais evidências recentes de que eles podem exercer seu papel em contextos muito, muito controlados. Eu não explorei isso porque também tenho muito medo e porque vejo o outro lado que às vezes não é contado nas redes, em um plantão de psiquiatria.
De todas as drogas psicodélicas, o mal, as consequências que podem causar, tenho tanto medo e falta de informação que não me considero uma voz. Me impede de opinar porque vejo todos os dias no meu exercício profissional todas as consequências de usar psicodélicos. De todas as pessoas para quem não funciona e que acabam desencadeando uma esquizofrenia, um transtorno psicótico, alguns casos de forma irreversível. Que eu sempre digo que, por exemplo, com as drogas, quem acha que não acontece nada por fumar um baseado ou tomar um psicodélico, venha fazer um plantão com um psiquiatra e veja jovens de 16 anos que fumaram um único baseado e passaram a acreditar que estavam sendo perseguidos ou tiveram episódios psicóticos graves. Mas eu sei que elas têm seu papel e há mais evidências. Outro dia me mostraram um artigo de que perfis muito específicos poderiam, e com uma patologia muito específica, poderiam ajudar muito. Mas já te digo que é uma área que eu ainda preciso continuar explorando. Genial. Também gostaria de entender um pouco mais quais vieses no pensamento, quais vieses cognitivos nos levam a ter mais ansiedade ou a sermos mais propensos a sofrer mais com ansiedade, né? Porque talvez, né, certas formas de pensar podem realmente nos tornar mais propensos a sofrer de ansiedade. Olha, a ansiedade odeia a incerteza, ou seja, a ansiedade adora ter tudo sob controle, e isso é uma utopia no mundo em que vivemos. O típico perfil de pai e mãe que quer que seu filho esteja bem, que quer controlar com quem ele sai, com quem ele se encontra, a que hora chega, para que nada imprevisível aconteça com ele. Ou seja, eu não posso esperar me sentir confortável e bem só quando achar que tudo está sob controle, porque isso nunca vai acontecer. E além disso, a ansiedade adora o catastrofismo. Esse viés cognitivo faz com que eu sempre imagine o pior cenário. Nós somos programados puramente por uma questão evolutiva a nos colocarmos no pior cenário. Se de repente uma folha se mexe no meio da selva, eu vou pensar que é um leão, porque isso me permite salvar minha vida. Mas esse viés negativo, cognitivo, muitas vezes joga contra a gente. Então, essa mente catastrófica, a ansiedade que te coloca no pior cenário, vejo um caroço, deve ser câncer. Alguém não me cumprimentou, deve estar bravo comigo. Meu chefe está sério, deve ser por algo que fiz. Ele vai me demitir, vou acabar sem casa e não conseguir pagar a hipoteca. Esse é o caminho que a mente ansiosa costuma seguir. E depois, essa ruminação constante, essa mente que não para de pensar em tudo, pode ser exaustiva. Precisamos identificar esses vieses para analisar os pensamentos e ver se o que minha mente diz é realmente verdade e objetivo. E muitas vezes eu uso a metáfora daquele advogado de defesa, sabe? De que nem tudo o que minha mente me diz é verdade. No final, é como se eu tivesse um tabuleiro de xadrez. Neste tabuleiro de xadrez há peças brancas e pretas. Não sou nenhuma delas, sou o tabuleiro. Ou seja, não sou meus pensamentos. Eu preciso me distanciar desses pensamentos e quando minha mente vier dizendo, você é um desastre, eu não sou um desastre. Eu estou tendo o pensamento de que sou um desastre, o que é bem diferente porque eu já não tomo isso como uma verdade que preciso aceitar, mas sim que existe um pensamento. Assim como uma nuvem no céu pode ser cinza, que está me dizendo que sou um desastre porque talvez eu não tenha feito tão bem quanto gostaria neste podcast. Mas isso é só um pensamento, isso não significa que seja real. Claro, genial. Sim, sim. Ou seja, talvez o controle não ajude em nada, né? Na ansiedade, querer ter tudo sob controle, querer controlar. Se ajuda então a aprender a soltar e abrir mão do controle, o que nem sempre é fácil. Tem exercícios que eu passo para os pacientes nesse sentido, para aqueles que são hipercontroladores. Tem que ser, tudo tem que sair assim, se não sair assim. Para quem tem a mente agitada e é controlador, recomendo uma ferramenta que adoro, o tempo de preocupação programada. Para essa mente que vive preocupada, tipo, meu filho não chega, com certeza ele sofreu um acidente. Preciso reeducar minha mente para não me atormentar o tempo todo. Não consigo impedir minha mente de se preocupar, mas posso controlar quando e como ela se preocupa. Então, para essas pessoas que vivem exaustas por causa dos seus pensamentos, eu dou uma técnica que eu adoro, que são os 5 minutos de preocupação programada. Eu vou escolher 5 minutos por dia, no momento que for melhor para mim, seja de manhã cedo ou no final do dia. Eu sempre acho que é um bom momento quando chego do trabalho, às 8, às 9 ou para cada um quando chegar, ter 5 minutos para me preocupar e me preocupar o quanto eu quiser. E se meu filho for mal na escola? E se o tutor disser que ele é um desastre? E se meu chefe me demitir? E se meu parceiro me deixar porque está mais frio? Ou seja, tudo o que a sua mente te mostra, esses cenários catastróficos, eu vou dar espaço para eles. Porque se eu lutar contra esses pensamentos, no final eles vão ficar mais fortes.
E toda vez que eu me pegar fora desses 5 minutos com um pensamento catastrófico, vou dizer: olha, obrigado, mas agora não. Ou seja, tudo bem, obrigado por vir me avisar, mas agora não, só quando for a sua vez. Então, de repente, eu vou percebendo que esses pensamentos já não me invadem constantemente, 24 horas por dia. No final, nossa mente é como um jardim. No jardim temos flores lindas e ervas daninhas, como em todo jardim. Se eu passar a vida toda lutando contra essas ervas daninhas e não prestar atenção nessas flores lindas que tenho no meu jardim, no final essas flores lindas vão acabar murchando. E vou passar a vida toda lutando contra essas ervas daninhas. Então, minha atenção rega esses pensamentos. Eu posso escolher a quais pensamentos dou mais atenção e a quais dou menos. Muito interessante. Como você acha que a era do Instagram e das redes sociais em que todos vivemos está afetando a ansiedade? Olha, afeta e afeta de forma negativa. No final das contas, também não precisamos demonizar, mas é como qualquer outra ferramenta. E eu posso usar uma ferramenta para o meu benefício, para me informar sobre saúde, aprender muitas coisas, ou posso usá-la para me fazer um grande mal. E em adolescentes e em pessoas jovens eu vejo isso muito. Outro dia lembro de uma paciente que atendi, muito jovem, que me disse: meus pais me deram acesso cedo às redes sociais no tablet e estive com ela há alguns meses. Quando estive com ela, fiquei 1 hora na consulta e não consegui que ela me contasse, porque é preciso respeitar, claro, o tempo do paciente, que o paciente na consulta se sinta à vontade para contar o que quiser. Ela já tinha 14 anos. Ela estava tão angustiada que não conseguiu contar o que aconteceu com o tablet e o conteúdo. Descartamos, perguntei se alguém tinha extorquido, afetado ou feito algum comentário. Não, não. Ela dizia que, de algum modo, acabava sendo contatada, que gerou grande mal-estar, com o qual não soube lidar na hora, mas acabou normalizando com o tempo. Como o algoritmo viu que ela consumiu esse conteúdo, passou a mostrar ainda mais para ela. Ela nunca conseguiu expressar isso a ninguém, nem aos pais, que notavam seu distanciamento e diziam que ela não contava nada. Ela sentia culpa por não conseguir falar sobre as coisas. Então, precisamos analisar qual dieta, qual higiene estamos dando para a nossa mente através do conteúdo. Se sou ansioso e catastrofista, as redes sociais mostram muito desse conteúdo. Se tenho medo de avião, todo acidente de avião no mundo aparece para mim. Se eu tenho uma família que tem um pânico enorme de tubarões e me manda notícias. Na praia de Málaga, alguém foi mordido por um tubarão, encontraram um tubarão. Nas Maldivas, um cara que estava em lua de mel foi mordido por um tubarão e ficou sem as pernas. Ou seja, nas redes sociais a gente tem que saber usar, como tudo na vida. E há muitos estudos que apontam que quanto mais tempo passamos nas redes sociais, mais infelizes podemos ser. E olha que eu crio conteúdo e adoro, mas a gente precisa fazer uma reflexão crítica sobre como estamos usando as redes. Sim. Sim, e também para mim, se a gente fala só de ansiedade, elas são inerentemente negativas, na minha opinião, porque também é uma questão do volume de informação que a mente recebe, né? Quer dizer, antes, seus pais, por exemplo, acordavam num sábado de manhã, liam o jornal e talvez em 1 hora de jornal liam, sei lá, 20 notícias, 5 eram boas, 15 eram ruins, mas também não tinham essa carga visual. Hoje você entra no TikTok ou no Instagram e talvez, olha, seus pais, nós se continuarmos com o exemplo, e eles gostam de ver notícias, né? Ou como meu pai, que assiste notícias, e em 1 hora de Instagram ele pode ter visto facilmente, sei lá, 120 notícias que ainda aparecem com suas imagens, né? Um tubarão mordeu um garoto em Alicante, tal como aconteceu recentemente, e tem uma carga visual, uma carga muito mais emocional, né? Hoje em dia vemos mais vídeos e quase não lemos mais, né? Que para mim, acho que isso dá para a mente, tipo, muito material para... Não, tipo, muitas brasas para se queimar, né? Sim. Muito material para que a ansiedade mude à vontade. Não somos capazes de processar isso, não temos tempo. Isso nos apresenta uma visão muito limitada do mundo. Isso. Muito catastrofista, né? Você fala que o mundo é uma merda, mas ele está progredindo em quase todos os índices, mesmo parecendo o contrário. No final, e além disso, todos sabemos, e quem cria conteúdo sabe que o negativo, justamente por isso, funciona muito melhor nas redes, vende muito mais. Uma manchete negativa de um jornal vende muito mais. As notícias negativas funcionam muito mais. Se eu alarmo porque o óleo subiu, a gasolina subiu, você vê uma notícia dessas e diz: meu Deus, tudo está subindo, tudo está pior do que ontem, né? Vão te mostrar o que está dando errado, pois isso vende mais. Algumas emissoras reservam ao fim dos telejornais uma notícia positiva do dia.
Depois de 45 minutos a positiva, Isso também. após 45 minutos me bombardeando, ele traz a notícia. Pesquisadores encontraram uma nova molécula contra o câncer. Sim, então, para que veja até que ponto isso está muito tendencioso e até que ponto decidir se eu... Isso se... Eu ultimamente não vejo as notícias, sou muito mais feliz desde que parei de vê-las. E não digo que as pessoas não devam ouvi-las, mas minha energia e meu... É que no final eu ouvia a rádio, via e já levantava irritado dizendo: isso está errado, isso é injusto, isso não deveria ser assim, que racatato. E no final, pela minha saúde mental, decidi que eu escolho como e quando consumi-las, porque fazer uma reflexão crítica sobre se isso me ajuda ou não, então sim. Totalmente. Eu também não consumo. E o que acontece comigo é que eu pergunto sobre o tema das redes sociais para todo mundo, né? Para muitas pessoas, para muitos palestrantes que vêm e falam sobre o assunto. Ou seja, o argumento de que é preciso usá-las bem ou que são ferramentas para serem usadas corretamente é totalmente verdadeiro, mas para mim é como tentar esvaziar o mar com um balde de água. Quero dizer, é como, sei lá, dizer para uma pessoa que tem vício em comida, entrar em um buffet livre, cheio de ultraprocessados e tem uma maçã lá e ela tem que pegar a maçã. Exatamente. Ou seja, são ferramentas tão poderosas que, eu conheço pessoas com uma inteligência muito elevada, doutores, carreiras muito bem-sucedidas e que são viciados no celular. E que numa conversa, de repente, tiram o celular, param de falar e veem Reels. Isso está cada vez mais comum. Então, para mim é como, um vício digital que todos nós carregamos no bolso e não cair nele, principalmente quando você está mal, é muito difícil, muito complicado. Ou seja, se já é complicado para um adulto funcional, como não seria para um garoto ou garota de 16 anos exatamente, é isso. Aí está a chave, e é isso que nós, pais, temos que pensar. E eu que tenho meus 3 filhos bem pequenos, fico apavorado quando penso neles maiores. É se eles têm a ferramenta. Quando eu estou dando uma Ferrari para uma criança e esperando que ela saiba dirigir, conduzir bem. Não posso simplesmente dar um tablet e um celular e esperar que saibam gerenciar bem a informação, como a paciente que mencionei, pois eles não têm essa habilidade. Devemos acompanhar e ajudar, não apenas entregar um mundo que pode levar a qualquer lugar, seja para crescimento pessoal ou para algo ruim. E outro dia, lembro que na conferência eu sempre coloco a foto quando dou palestras. Que imagem impactante! Estávamos quando só tínhamos meu filho, nosso filho nasceu, e estávamos dirigindo de carro. Indo para Cáceres, paramos em um fast food, pois era o único disponível. E eu tenho a foto que é impressionante do meu filho sentado na cadeirão porque vi aquela imagem desoladora. E bem atrás havia uma mesa com 16 adultos, todos no celular, sem trocar palavra. Tirei a foto e ao mostrar sempre borro os rostos, inclusive do meu filho. É impressionante. Durante 45 minutos que tivemos, não trocaram palavras, todos no celular, e foi aí que pensei, olha, isso não pode ser saudável, isso não pode ser normal. Fiz uma pesquisa pensando, Alejandro, talvez as coisas mudem, você cresceu construindo cabanas nas árvores e acha isso normal e incrível, mas pode haver outras formas de se relacionar e não há motivo para isso ser errado. Comecei a pesquisar e pensei, isso não é normal, algo em mim como psiquiatra diz que isso não é bom. Encontrei um estudo que adoro e sempre cito no livro, em que um grupo de garotas foi submetido a um teste exigente em um estudo controlado. E elas teriam que se apresentar diante de um júri, onde se sentiriam muito avaliadas e algumas podiam ter contato com seus pais e mães antes dessa prova. Outras só podiam falar por telefone e outras só podiam mandar uma mensagem de texto. Então, aquelas que podiam estar com elas, claro, mediam seus níveis de cortisol e ocitocina, tanto na urina quanto na saliva, e vimos que o cortisol diminuía e a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, aumentava. As que podiam falar por telefone e ouvir a voz produziam mais, já as que mandavam mensagem de texto, nem uma aumentava nem a outra diminuía. Ou seja, não adianta eu mandar mensagens de texto para me conectar com uma pessoa. Meu corpo não sente esse calor humano. E essa tranquilidade é igual quando eu faço uma videochamada com alguém, não é a mesma coisa que quando eu mando uma mensagem de texto. E cada vez mais os jovens têm fobia de falar ao telefone, que é o que eu menciono no livro, que está sendo chamada de sociedade muda. Tem um estudo que eu adoro, feito na Austrália, que mostra que cerca de 60 ou 70% dos jovens, dos adolescentes, relatam que ao receber uma ligação telefônica dos pais, isso gera ansiedade neles. Eles preferem desligar e enviar "Pai, mãe, o que você quer?", em vez de conversar pelo telefone. Dos pais deles. Nem imagino quando é com os amigos. De amigo, de alguém assim, tenho dificuldade para conversar.
Acho que as mulheres têm vantagem sobre nós. Vejo minha esposa mandando áudios de 17 minutos para as amigas e digo para ela: que maravilha, o que você falou em 17 minutos? E eu com meus amigos, olha que eu gosto deles, cuido deles e tento porque entendo o quanto as amizades são fundamentais. E a amizade tem que ser regada como qualquer planta porque senão ela murcha. Falar por telefone é muito difícil para mim até com qualquer amigo. Nunca passo de 3 minutos na ligação. Só ligo ou mando áudio se houver uma ruptura sentimental ou algo muito sério. Igual, eu adoro esse ponto porque, olha, o que eu vejo no final é que essas diferentes formas de comunicação muitas vezes não se integram, não são somatórias, mas sim que umas acabam substituindo as outras, né? Então, se estamos substituindo as formas de comunicação que mais geram ocitocina e vínculo, que seria, num extremo mais otimista, ver seu amigo, ter contato físico com ele, dar um abraço, estar conversando, tomando um café ou saindo, seja o que for. Mas no corpo a corpo, pessoa a pessoa, e no outro extremo estaria a mensagem de WhatsApp, né? Ou seja, o que acontece é que isso nos dá a falsa sensação e tranquilidade de que estamos em contato uns com os outros, trocando mensagens no WhatsApp, quando na verdade isso não é nenhum tipo de contato. Ou seja, não gera nenhum tipo de... não fortalece o vínculo, né? Acho que também não enfraquece, mas não fortalece. Melhor isso do que nada, pois você rega um pouco, mas para a saúde mental não basta. Claro, ou fazer uma videochamada com um amigo, que hoje em dia é muito fácil, mas mesmo assim, todos nós temos dificuldade, não encontramos o momento, isso gera dificuldade pra gente. Veja como seria simples. Achávamos que a tecnologia viria para nos comunicar, nos aproximar e nos dar mais conexão com o que é importante, mas muitas vezes ela nos afastou porque, como você mesmo disse, uma forma de comunicação que não é suficiente acabou substituindo as outras. Bom, para mim continua sendo um experimento social em grande escala, né? E eu acho que grande parte dessas curvas ascendentes de ansiedade, porque a gente não falou muito de epidemiologia, mas continua crescendo, né? Os índices de ansiedade. A ansiedade é uma daquelas patologias em que cada geração é mais ansiosa do que a anterior. Uau! Mas você percebe, Alexandre, que as gerações passadas, talvez não a dos nossos pais, mas pelo menos a dos nossos avós e anteriores, foram muito mais duras em relação ao que tiveram que viver no mundo do que nós. Sim, vivemos uma pandemia e passamos por muita coisa, né? Ainda assim, a ansiedade cresce mesmo em ambientes confortáveis. Para mim, isso é como... Isso é o que deve fazer todos nós refletirmos. Mas imagina só esse avô, bisavô, que você pega, traz e solta um dia às 7 da manhã na entrada do metrô. Ou seja, ele ficaria impressionado. Totalmente. Ele ficaria surpreso e perguntaria: o que houve com essas pessoas? Por que todos usam celular? Não conversam, não se olham. Não falam, uma pessoa idosa caiu, passaram 20 pessoas na frente e ninguém ajudou porque essa sociedade está doente. Quer dizer, tem vezes que normalizamos coisas muito simples, mas que não podem ser saudáveis. Com certeza, isso renderia muita discussão. Vou te perguntar o que fazer quando você está nessa metáfora da cadeira de balanço, quando seu pensamento começa a ruminar, principalmente à noite, quando a cabeça parece ficar mais ativa. E você fica girando 1000 vezes em torno de um problema, não avança nem um milímetro, não consegue encontrar uma solução naquele momento para esse problema, simplesmente se preocupa. Por que o cérebro mantém esse padrão mesmo sabendo que não funciona? Como sair disso rapidamente? O que você faria? Quando você começa às 3 da manhã em um looping, vai ao banheiro, né? O que acontece comigo é que eu vou ao banheiro e quando volto começa, e aí às vezes a máquina para, às vezes não. Então, o que fazer nessa situação? Olha, a mente se educa e a mente, como uma criança pequena, pode ser guiada pela mão e pode se explicar como ela deve funcionar, ou como queremos que funcione, para que a mente nos sirva e não sejamos escravos da nossa própria mente. Você conversa com a sua mente? Quer dizer, eu digo para ela agora não e às vezes eu digo isso não e falo com ela e digo pare, claro. Eu digo isso quando tem um pensamento que me prende, que me deixa obcecado, que me preocupa e que fica girando na minha cabeça. Outro dia, uma besteira, como sempre, para você ver que todos nós temos nossa própria bagagem. Tem uma bobagem, uma besteira, mas que para mim foi causada por um grande amigo. Nós temos um grupo muito bom, somos um grupo de amigos de Madrid, de vários lugares, de todas as idades, temos um grupo de 25 pessoas maravilhosas. A gente se dá super bem, apesar de a vida ter nos colocado em fases diferentes, alguns mais jovens, outros mais velhos. Um ficou no País Basco, Espanha, o outro não voltou para Córdoba, então a amizade não pôde ser tão cultivada. Entendo perfeitamente não ter sido convidado para o casamento dele e acho normal, mas parte de mim fica muito triste. Às vezes me apego a esses pensamentos. Recomeço, ele não me convidou para o casamento. Pena que não estou cuidando bem da amizade.
Eu deveria cuidar dos meus 3 filhos, fazer mais coisas, criar conteúdo, ligar para todos os meus 27 amigos 14 vezes por dia, porque, veja, isso é um sintoma claro de que esse aspecto social da minha vida não está como deveria. E tem vezes que quando me pego nisso, que eu sei que não vai me levar a lugar nenhum, que eu sei que vai me deixar uma hora preocupado, distante, sem aproveitar o aqui e agora, sem curtir o primeiro sorriso da minha filha, que é de se apaixonar, aí eu digo, para. Eu digo, agora não, já analisamos e entendemos que a vida é assim que as pessoas crescem. Que vai ter suas próprias circunstâncias de vida, suas próprias dificuldades, é perfeitamente livre. Não vou guardar nenhum tipo de rancor, vou continuar gostando dele do mesmo jeito como amigo, mas eu não vou ficar preso nesse pensamento por mais tempo. Então eu digo para minha mente, por favor, pare, você está me deixando exausto. E quando eu me permito não entrar nesse ciclo, esse tipo de pensamento aparece cada vez menos. Se eu me envolver nisso, dirigindo, posso passar horas todos os dias com esse pensamento. Nossa mente se educa e a metáfora da cadeira de balanço mostra que, ao ruminar, penso estar fazendo um grande esforço. Acho que estou avançando muito, mas quando percebo, acabo exausto e não me movi nem um centímetro, porque uma coisa é se preocupar e outra coisa é agir. Se algo tem um problema, eu posso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar melhorar. Mas entrar nesse ciclo obsessivo não me leva a lugar nenhum. E aqui eu explico a metáfora maravilhosa do seu círculo de influência, que isso ajuda muita gente. O que depende de mim e o que não depende de mim. Isso, claro, eu li, está super estudado. Aprendi isso com uma pessoa maravilhosa sobre quem sempre falo. Quando terminei a residência de psiquiatria, fui com meu irmão para Copan. Nós dois queríamos ser psiquiatras. Terminamos a prova do MIR. Você tem 6 meses, como sabe, para pensar no que vai fazer, para aproveitar, para descansar. E enquanto preparávamos o MIR, eu disse para o Nacho, temos que ir a esse lugar, que dizem ser um dos melhores do mundo para explicar como se medita em uma religião que estuda o sofrimento humano. Onde você foi? Para Butão? Para Copan, um mosteiro budista localizado em Copan, Nepal. Fomos ao acampamento base do Everest e antes disso ficamos no mosteiro budista meditando por 3 semanas sem fazer outra coisa além de meditar. Sem celulares que estavam guardados em uma caixinha, acordando às 5h30 da manhã, meditando com uma paz em jardins lindos, aproveitando a nossa própria companhia. Eu adorei. Conhecemos pessoas maravilhosas porque vai para lá gente espetacular do mundo todo. E tem uma pessoa cujo testemunho mudou a forma como eu lidaria com as minhas preocupações pelo resto da minha vida e que eu sempre conto em todos os lugares. Era uma pessoa encantadora de uns 70 anos da Colômbia, que exerceu o papel materno ali para todos nós. Lembro que ficamos sem shampoo. Ela ouviu meu irmão e eu conversando. Em um mosteiro budista, há uma lojinha com várias coisas, mas não vendem shampoo porque todos são carecas. Meu irmão e eu ficamos sem shampoo. Ela ouviu e no dia seguinte trouxe um frasquinho de H&S que eu esqueceria se não fosse pelo James. Toma, para vocês. Esses detalhes conquistam nosso carinho, né? E no último dia, quando já tinha terminado aquele retiro, ela contou seu testemunho e deixou todo mundo de queixo caído. Ela contou que quando tomamos a cerveja, depois de 3 semanas no mosteiro, quando fomos para Katmandu, ela disse que foi diagnosticada com um aneurisma cerebral muito grande. Disseram que aquilo podia explodir a qualquer momento e pela localização, operar não fazia sentido. E então, ela só podia esperar para ver se um dia as dores de cabeça intensas iriam passar ou não. Então, quando ela entendeu a mensagem dos médicos, reuniu seus filhos na sala e explicou para eles, eram 3 filhos. Ela disse que ia para esse mosteiro, que era uma viagem que ela queria fazer a vida toda e que ela ia aproveitar. Que a vida toda ela tinha se dedicado a cuidar do filho e que tinha sido muito feliz, mas sentia que às vezes tinha se descuidado dela mesma e que isso era algo que antes de morrer ela queria fazer. E ao filho disseram, olha, perfeito, não se preocupe, a gente prepara tudo e vamos todos juntos, viagem em família. E ela disse, não, não, você não está entendendo, eu vou sozinha. Ele disse, como assim você vai sozinha pegar um avião nessa idade? Não sabemos se algo pode acontecer, se você volta, se vai se virar no Nepal sem ajuda. Ela respondeu que precisava fazer isso. Depois falou, olha, Alejandro, Nacho, eu tinha 2 opções. Ou passava o resto da minha vida preocupada, esperando um momento em que eu ficaria sem fala, ficaria hemiplégica, tetraplégica, morreria, ou aproveitar o tempo, que é a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza aqui e agora, que eu estou, olha, me sinto perfeitamente bem. E que eu não ia permitir que essa notícia arruinasse o tempo de vida que eu ainda tivesse, fossem 5 minutos ou fossem 10 anos. E essa maneira de dizer o que depende de mim, eu tenho 2 círculos, um em que está tudo o que depende de mim, meus atos, minhas ações, e outro maior que está por fora, tudo o que não depende de mim.
O tempo não depende de mim. Eu posso ficar muito irritado se chover, mas isso não depende de mim. O que depende de mim é se eu levo guarda-chuva ou não quando saio esta manhã. Então, isso nos ajudou para que logo depois, porque às vezes a vida coloca os mentores e as lições justamente nos momentos mais indicados. E vamos pegar o avião mais perigoso do mundo, que era a pista. Ou da pista de. Para chegar ao acampamento base mais famoso, é preciso pegar um pequeno avião que voa entre montanhas. A pista é tão curta que o pouso precisa ser perfeito. Bate contra o muro porque não dá tempo, né? E quando você ia embarcar de volta, era assim. Pegava a mala, a mochila, corria para a pista, te colocavam no avião e você dizia: "Não, não, não!" Veio uma rajada de vento muito, muito forte. Não pode decolar e você tinha que voltar, então ficava torcendo para não acontecer isso no ar. E claro, minha mente ansiosa disparou. Pensei, vou deixar meus pais sem os 2 filhos. Sou inconsequente e mimado. Como cheguei aqui? Então disse, tenho 2 opções, ou passo uma hora horrível e tenho a pior viagem, talvez até uma crise de ansiedade, ou aprendo o que essa professora incrível ensinou e aproveito a viagem. Tenho vídeos com meu irmão no avião rindo e dizendo, que medo, mas estamos aproveitando. E no final aproveitei vistas espetaculares de todo o Himalaia, e foi uma viagem que me ensinou como lidar com essas situações. Ou seja, olha, eu não posso ficar me atormentando o dia inteiro por aquilo que está fora do meu margem de manobra. Você acredita que essa viagem e meditações às 5:30 da manhã te trouxeram algo como psiquiatra? Muito, muito mesmo. Quer dizer, É recomendado para quem pretende atuar em saúde mental? Acho que se eu tivesse sido psiquiatra, teria feito o mesmo, ido para algum país budista, porque acho que, não sei o que você pensa sobre o budismo, mas acredito que ele tem muito a ensinar para nós, ocidentais, em relação ao manejo da saúde mental. muito, pois estudam o sofrimento humano que Buda apontou como a primeira verdade. Todos vamos sofrer, é inevitável e parte da vida, certo? E agora, como lidamos com esse sofrimento? Aí sim existe margem de manobra. Fomos para lá porque, no final das contas, meu pai, que também é psiquiatra, já falava para a gente sobre mindfulness, sobre meditação, desde pequeno, quando a primeira onda de mindfulness chegou à Espanha, vinda da América. Meu pai sempre dizia nas refeições: é importante saborear a comida e estar presente aqui em casa e ao lavar os pratos. E claro, isso não parecia nada demais quando seu pai fala, você não dá muita atenção. No final, tentamos meditar com um livro simples que adoramos. Lembro bem da meditação da montanha que eu usava quando estava nervoso ou me preparando. Primeiro ser médico e depois durante a faculdade de medicina, mas eu não conseguia incorporar o hábito da meditação. Meditar no meu dia a dia me fez perceber seu poder. Sempre falo que 2 hábitos fazem diferença para a ansiedade. O prognóstico completo dos meus pacientes, 2 hábitos simples que todos podemos aplicar em certos momentos, que é a atividade física, que já falamos sobre ele, e o outro é a meditação. São os 2 santos graais para a ansiedade, e o mais difícil de todos, provavelmente mais do que o esporte, é sim a meditação, porque é muito difícil manter esse hábito. No início, quem tenta meditar costuma pensar, isso não é para mim. É como se você nunca tivesse corrido na vida e dissesse que vai se inscrever na maratona de Manhattan, de Nova York, e dissesse, nossa, que incrível eu sou. Me disseram, o quê? Correr faz bem, vou comprar bons tênis e me inscrever na maratona. Mas claro, após 5 minutos vai parar de repente e dizer, não, é que correr não é para mim. Não, 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 não é que não seja para você, é que tem que saber como fazer, tem que começar devagarzinho. No livro, incluo algumas meditações, como a calma em 3 fases, que considero ótima para começar na meditação. Uma meditação guiada para você apenas ouvir e relaxar, deitado na cama, sem ser incomodado, desligando o celular e sem esperar resultados maravilhosos, apenas percebendo os benefícios que a meditação oferece. Ir até lá me fez ver em primeira pessoa como é a minha vida quando eu diminuo o ritmo, e ao invés de ir a 1000 por hora, como te dizia, sigo sereno e tranquilo, elimino o barulho e o único incômodo de ficar sem celular. Lembro que quando abri, eu estava no vermelho, porque estava lá sem um tostão, e o banco estava me cobrando uns 70 euros por dia pelo saldo negativo. E ficou caríssimo ficar sem celular, mas aproveitei tanto, pensei, olha, me custou caríssimo ficar 3 semanas sem celular, foi um absurdo, mas aproveitei tanto que talvez seja o dinheiro mais bem gasto da minha vida, o melhor investimento da minha vida. Não, que interessante. Ou seja, eu acho que sim, existe uma barreira muito importante na hora de meditar para as pessoas, mas o que você diz é que uma pessoa ansiosa, se você disser que ela tem que meditar 15 minutos, ela não vai aguentar, né?
Para mim, se todo mundo entendesse simplesmente o que você comentou antes, de que você pode dialogar ou pelo menos observar seus pensamentos, só essa separação perceptiva já é muita coisa, né? A maioria vive presa à própria mente, identificada com os pensamentos. Não sabe que pode dar um passo para trás e dizer não, não, não. Que isso que está acontecendo ali nesse âmbito mental, eu posso observar de fora, né? Posso ponderar, avaliar, posso opinar sobre isso, não sou eu, não é algo, é algo sobre o qual eu posso, digamos, influenciar de alguma forma. E isso já é o início da meditação, porque a meditação é isso multiplicado por 1000, né? Mas acho que isso já seria demais. Isso é um passo importante chamado difusão cognitiva. Eu não sou meus pensamentos, e isso, como eu te dizia, no final é como se eu estivesse observando um rio no qual vou depositando folhas e essas folhas vão embora, mas eu não sou nenhuma dessas folhas, eu só estou tendo esse tipo de pensamento. Isso que você disse, esse observador externo, eu estava escrevendo para o meu segundo livro, estava escrevendo esse capítulo. Ontem eu estava super estressado, tinha acabado de dar banho nos meus 2 filhos brigando, parecia uma loucura, era hora de relaxar. Eu estava com muita raiva, eles riam entre si e eu só observava, então decidi usar a técnica do observador externo. E é tão simples quanto tomar distância, descrever de fora de forma completamente fria ou objetiva o que está acontecendo. Um pai dá banho nos 2 filhos, mas está irritado, prestes a gritar: acabou! Depois sente-se péssimo, muito culpado, sem resolver o problema, acumulando raiva e irritação no peito. E isso, olha, me fez fazer um treinamento de autocontrole, de tomar distância do que você estava sentindo, assim como quando seu chefe está te tratando mal. São técnicas que podemos aplicar para tomar uma distância entre o pensamento e a ação, o que já muda completamente. Recentemente recebi um áudio de um grande amigo, o Alexandre, que foi pai pela primeira vez e me disse. Ele falou: não me aguento, estou irritado. Eu gostava do meu trabalho, da minha academia, agora não tenho tempo para nada. Meu filho tem 3 meses, passo o dia todo com ele, me sinto mal, me sinto irritado. Então, reconhecer o que está acontecendo com a gente e colocar em palavras e A crise dos pais de primeira viagem, né, que às vezes também é difícil de enfrentar. Nada, acho tudo super interessante. Olha, aí também queria te falar ou te perguntar sobre o valor, como psiquiatra, que você dá para não fazer nada, porque é algo que tenho me interessado muito ultimamente, sabe? Tem alguma citação aí no livro? O que também me impressionou muito foi que 84% das pessoas que assistem a uma série fazem isso com uma segunda tela, com um celular. Nem mesmo uma série de lazer conseguimos assistir sem mexer no celular ou fazer outra coisa, né? Em, Às vezes, quando dá, precisamos nos forçar a não fazer nada. é super, super necessário. E seria maravilhoso ao invés de só somar, 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 subtrair, começar a ver o que eu não preciso. Isso é incrível, é que muita gente, na verdade, todos os podcasts, as séries das plataformas, estão percebendo que precisam reduzir a duração dos seus episódios. Porque as pessoas não conseguem focar 45 minutos em um episódio, então os episódios têm que durar 20 minutos. Uau! Isso é impressionante. As pessoas. Outro dia, outro amigo também me disse: Alexandre, eu estava assistindo a um jogo de futebol, respondendo e-mails e ao mesmo tempo vendo TikTok. E eu lembro que li seu livro e pensei, mas isso é um absurdo. Tem vezes que eu também, tem vezes que estou assistindo a uma série e estou com o celular e penso, mas que loucura, eu não sou capaz de estar no presente, no aqui e agora, aproveitando, saboreando essa série e preciso adicionar mais e mais coisas para o meu cérebro. Então, fazer menos muitas vezes, saber parar, ter momentos a sós conosco mesmos de desconexão, de sair para caminhar, de ir para o bosque, outra técnica super importante que sabemos que é super decisiva e efetiva são os famosos banhos de floresta que no Japão, isso foi estudado nos anos 80. Com alta taxa de suicídio e estresse, pessoas morrem no trabalho após dias sem dormir. Então foi observado que algo tão simples como caminhar pela floresta, pela natureza, diminuía seus níveis de cortisol, sua pressão arterial de forma incrível. E é que a natureza, as florestas, liberam fitoncidas que são compostos que sabemos que aumentam suas defesas naturais. Há uma correlação enorme em muitas meta-análises que mostram que aumentam sua célula natural killer, ou seja que conectar com a natureza, ter um momento presente, sair para passear ouvindo o som dos pássaros, sentindo o cheiro, sentindo o aroma da natureza, terra molhada, muitas vezes nos traz um bem-estar importantíssimo. Para mim,
O problema volta no final, tudo isso. Eu acho que muita gente está nos ouvindo e está dizendo, claro, isso são luxos. Onde é que eu vou numa terça-feira à tarde para um bosque? Ou como é que eu medito se eu acordo e já estou correndo de um lado para o outro? Eu acho que, no final das contas, vivemos em uma sociedade que dificulta muito tudo o que tem a ver com cuidar da saúde mental. Dificulta muito encontrar nossos amigos, ter tempo para aproveitar qualquer coisa com calma. Dificulta também, às vezes, fazer exercícios. E, no final das contas, estruturalmente, é uma sociedade que adoece a mente. Podemos dizer assim, né? E aí, e tem que, às vezes, eu digo: olha, talvez o maior luxo que você possa se permitir na vida. Às vezes, algum garoto de 18, 19, 20 anos me pergunta, me pede conselho, seja para se encontrar. Eu digo: olha, o maior luxo que você pode buscar é encontrar um estilo de vida, um trabalho e um modo de viver que te permita se cuidar, né? A longo prazo, né? Que talvez, em vez de ganhar 100, você ganhe 60, mas que te permita se cuidar. Não sei o que você acha disso. O contexto é o que é e é difícil pedir para quem tem dificuldades que medite ou saia, mas temos algum espaço de manobra. É preciso ser crítico com o modelo de vida e assumir responsabilidade. Eu teria vergonha de mostrar quantas horas passo no celular. Sou muito crítico, pois outro dia vi e nem menciono de tão vergonhosas. É verdade que eu também trabalho com ele, mas mesmo assim há certo espaço e sim podemos mudar. Por exemplo, em uma cidade tão bonita como Málaga, basta ter algo à mão para não usá-lo. Aproveitamos mais o mar de Málaga morando em Córdoba do que quando vivíamos lá, pois antes adiávamos e acabávamos não indo à praia. E você vai à praia que está a um passo, ou nos fins de semana sai para o bosque, mas acabamos indo para qualquer outro lugar e não nos conectamos com a natureza. Sabemos da importância que, para a sua saúde mental, conectar-se, poder ver a natureza do lugar onde você trabalha, está super relacionado com os índices de bem-estar mental. Existe certa margem de manobra, mas depende de prioridades. E se nós, daqui, transmitirmos a importância, o porquê e para que servem essas coisas, muito mais gente poderá entender que não é simplesmente um capricho. Não é que eu simplesmente queira sair para passear, mas sim que entendo o quanto isso é importante para mim. E como entendo o quanto o esporte é importante para mim, eu o priorizo. Primeiro, é importante entender que tudo isso são terapias, especialmente quando falamos de saúde mental. Terapias, e a terapia não é só ir ao psicólogo ou tomar a medicação que você tem, é tudo isso, não é? Então, quando as pessoas deixarem de priorizar outras coisas para priorizar seu cuidado e sua terapia, vão entender que estão na mesma situação ou às vezes pensam que são terapias de segunda. Não, não são de segunda, são de primeira. Ou seja, quem está dizendo isso são os profissionais. 4 horas de uso do celular já é muito, principalmente para criadores de conteúdo que provavelmente usam ainda mais por dia. 4 vezes 7 dias na semana são 28 horas, ou seja, nessas 28 horas o que eu penso é que há 3 décadas essas 28 horas eram usadas para tudo isso, para os amigos, para estar no parque. Eu me lembro que saía à tarde para o parque para brincar, era tipo, mãe, vou ao parque para brincar. Ou seja, não era para outra coisa. E eu voltava às 8 da noite, ficava 4 horas por aí no parque correndo. Claro, essas horas hoje provavelmente viraram tempo de tela. Acho que trocamos uma coisa por outra e isso traz consequências, né? Não tem muito mais como se chama, Alejandro, como vocês psiquiatras chamam esse estado em que você está tão ansioso e tão estressado, né? Que é como se de repente você desligasse e passa a não perceber nada, não é? De repente você está tão sobrecarregado mentalmente que acaba se distanciando de tudo o que está acontecendo. Esses são fenômenos dissociativos que chamamos de despersonalização e desrealização, que muita gente sente em relação ao ambiente. Como se não fosse real, como se eu visse um filme, como se meu corpo não fosse meu. É uma sensação estranha e muito incômoda, fazendo a pessoa pensar que está enlouquecendo, mas não é o caso. É que seu corpo sente tanto desconforto que uma forma de se proteger é desligar tudo, apertar o botão de stand-by para conseguir lidar com esse desconforto tão grande. Então, mais um sintoma de ansiedade extrema? Que aí precisamos fazer alguma coisa, porque nosso corpo está avisando que não consegue lidar com esse peso tão grande. Falando em avisos, você também menciona no livro que conta como, em determinado momento, em um dia, você desabou durante uma consulta, né? E que ignorou isso por muito tempo. Sinais que seu corpo ia te dando de ansiedade, né? E que as pessoas não deveriam ignorar. Quais são esses sinais que geralmente passam despercebidos porque a gente pensa em ansiedade, taquicardia, dor de cabeça, tremores, pensamentos catastróficos? Não tem ruminação, mas vão ter mais sinais, né? Sim, eu sempre falo isso também nas redes e conto no livro que ninguém está livre, por mais ferramentas que a gente tenha de sofrer com ansiedade.
E começo o livro assim, contando como um dia, depois de levar meus filhos, não tinha dormido nada, levo meus filhos para a escola infantil. Após iniciar o atendimento, tomei o segundo café porque já não aguentava e percebia que meu rendimento cognitivo estava abaixo do esperado. E em algum momento da consulta percebi que estava empatizando demais com o paciente. O que ele me contava mexia tanto comigo que me causava uma tristeza enorme, tornando difícil não chorar junto com o paciente. Foi aí que percebi que algo não estava bem. Depois cheguei, correria, busquei os filhos. Cheguei em casa e aquela pálpebra começou a tremer de um jeito tão incômodo e falei para minha esposa, acho que... Cheguei em casa e aquela pálpebra começou a tremer de um jeito tão incômodo. Disse à minha esposa que não estava bem. Ela respondeu, Alejandro, você já sabe o que fazer. Não é a primeira vez, vamos mudar algumas coisas. Eu havia deixado o esporte de lado há meses, pois, quando estamos sobrecarregados, tendemos a negligenciar hábitos fundamentais como a atividade física. Então eu tinha criado a tempestade perfeita que me levou a um ponto que eu soube reconhecer. Graças a Deus parei a tempo, senão poderia ter terminado mal e bloqueado. Esses sintomas de alerta que você cita, apatia, abulia, irritabilidade, anedonia, são o triplo A. Esses sintomas de ansiedade, irritabilidade e anedonia indicam o triplo A, sinalizando que seu corpo pede um basta e já entramos no território da tristeza. E quando eu não aproveito as coisas que antes aproveitava, isso é algo que todo familiar e paciente deve aprender a reconhecer. Ou seja, já não leio mais porque não sinto prazer, fico irritado com meu filho, não corro como antes, nem ando de bicicleta. Esses são sintomas de que algo precisa mudar. E esse ponto já é, digamos, o ponto de inflexão, onde estamos passando da ansiedade, às vezes, para a parte mais depressiva. Não, sim, o não aproveitar, o preferir ficar em casa e você não acha que também os pacientes ansiosos ficam cada vez mais medrosos? É o termo coloquial, mas bom, eles se expõem cada vez menos a coisas que geram incerteza. Ou seja, o que eu vejo é que muita gente começa a fechar o círculo de ação, não é? Antes saíam com 10 amigos, depois 6, depois 4, tinham 3 hobbies, depois 2, depois um. Se antes gostavam de ir ao cinema, já não, e pouco a pouco vão deixando de fazer as coisas, né? Até que o plano padrão passa a ser ficar em casa, né? E às vezes ir comer nos mesmos lugares ou fazer as mesmas coisas é um padrão frequente, e isso é super frequente. Você tem que ter em mente que a ansiedade é como ter um cavalo de Troia dentro da sua própria mente. O inimigo está dentro da sua cabeça e sabe perfeitamente quais botões precisa apertar para te dar tanto medo que você acaba caindo na armadilha da ansiedade. E tem um capítulo que menciona o que é a evitação. No final, se um dia eu estiver dirigindo, super estressado no trabalho, indo num ritmo super acelerado e de repente fico tonto dirigindo o carro, tenho um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. Tem uma, pois eu pensava na minha cabeça, que me diz Alejandro, não dirija, vai que você sofre um acidente, vai me dar muito medo. Olha, o que poderia ter acontecido vai me fazer imaginar esse cenário catastrófico. Existe uma tendência a me pedir para não voltar a dirigir, mas se evito isso e dou razão à ansiedade, mesmo sabendo que não é provável, mesmo que eu raciocine e diga, acho que aqui estou exagerando, no final essa ansiedade acaba vencendo porque quando ela está muito descontrolada, é isso que ela quer. É na sua casa, trancado em um ambiente seguro entre quatro paredes sem se expor a riscos para se preservar, para que você possa continuar se reproduzindo e transmitindo seus genes. É nesse momento que perdemos a batalha, por isso sempre digo que é preciso fazer exposições progressivas, como explico no capítulo do livro. Uma criança que vivencia um trauma ao ver um colega passar mal durante o futebol pode temer que aconteça com ela também e evitar ir à escola. Fomos aos poucos, íamos até a porta da escola com a mãe dele, depois voltávamos, então ele entrava por 5 minutos, depois 10, até entrar sem a mãe. Isso é muito comum. Se alguém tem crise de ansiedade em um shopping ou cinema, passa a evitar esses lugares com medo de repetir a experiência. Isso só aumenta ainda mais a ansiedade. Então, saber que desse jeito eu não consigo, por conta própria, muitas vezes, na grande maioria dos casos, quando um bom trabalho é feito com profissionais. É muito difícil enfrentar esse sofrimento, pois sinto esse medo como real. Por isso, vou pedir ajuda para lidar com isso. Claro, você mencionou ataque de pânico. Talvez quem sofre saiba o que é, mas o resto não. O que é um ataque de pânico e como ele se manifesta? Como reconhecer? Um ataque de pânico eu chamo de morte em vida, porque é muito difícil, tão desagradável. E você acha que está tendo um ataque cardíaco? Acha que vai ficar tonto?
Você sua, tem uma sensação de mal-estar tão grande. Normalmente dura em média, no máximo, uns 10 minutos, mas é aquela sensação de que seu corpo vai explodir e, no final, falta o ar. Tenho taquicardia, suor intenso e sintomas de ansiedade. Sinto que posso ter uma crise. Quando chega muita gente ao pronto-socorro dizendo que está tendo um ataque cardíaco, é feito o eletrocardiograma, está tudo certo e dizem que não é ansiedade. Colocam o famoso comprimido que mencionamos debaixo da língua e de repente passa. Mas eu passei tão mal por isso que fico com tanto medo de que isso aconteça de novo. Então tento fazer de tudo para evitar situações que possam desencadear esse ataque de pânico. Na academia senti taquicardia e fiquei nervoso, o que causou um ataque de pânico. Por isso parei de frequentar. Isso é um erro? Isso é justamente o que não se deve fazer. Beleza, ótimo. Agora quero abrir também outro assunto, acho que é desconhecido e bastante importante. Você menciona o caso de um paciente, Carlos, que quebrava portas e que estava irado e manifestava seus problemas com raiva, com agressividade. Isso. É comum que no homem, assim como a depressão, se manifeste de forma diferente, o medo e a ansiedade fiquem mascarados em outros comportamentos. Sim, e no final, isso tem muito a ver com o nível sociocultural, o papel que foi atribuído a ele. Que grande desserviço esse negócio de homem não chora, homem sempre é forte, tem que aguentar tudo, tem que sustentar a família. E esse padrão, de forma inconsciente, muitas pessoas ainda têm isso muito internalizado hoje em dia, né? Então, quando você está estressado porque tem preocupação financeira, não aguenta mais, seu chefe pega no seu pé, você tem 2 filhos, não dá conta de tudo. De repente você percebe que não está aguentando, mas não pode fraquejar porque nunca deixaram. Já te disseram que você também pode travar, que é humano? Você passa a sentir um mal-estar interno que frequentemente resulta em ataques de raiva. Vejo muito isso nas consultas, respostas que depois fazem você se sentir mal. Você explode com seu amigo quando ele não te dá razão e faz um escândalo. E depois você pensa, mas cara, o que está acontecendo com você? Se você, só porque não concordamos com você, não precisa fazer escândalo e bater na mesa. Assim você estraga a nossa noite e quebra portas em casa? Violência familiar, que é uma desgraça, consumo de álcool que muitas vezes leva a mais violência familiar. É um drama nessa incapacidade de lidar com as emoções, que é verdade que existe. As mulheres, eu acho que são muito mais inteligentes, têm uma habilidade maior de olhar para dentro, de analisar o que está acontecendo com elas. Vejo muitos homens mudando e não devemos generalizar, pois isso leva a erros. Porém, se há um padrão repetido, Na verdade, me surge a pergunta. Eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre depressão em homens, né? E, bom, mesmo sem ser psiquiatra, estive analisando um pouco todas as evidências recentes, né? Desse padrão, havia um estudo que me chamou muito a atenção. Dizia algo assim, que se levássemos sempre em conta os sintomas externalizantes, todas essas condutas classicamente masculinas, no diagnóstico da depressão, não haveria tanta disparidade no diagnóstico, porque na depressão acontece o mesmo. 8 de cada 10, acho, ou 9 de cada 10 são mulheres. Considerando esses sintomas, realmente se equipararia. Homens não se deprimem menos, mas sim de forma diferente. O mesmo ocorre com a ansiedade, também por causa dos números, como falei no início, fora das câmaras. Com um cérebro que, exceto pela questão hormonal, é o mesmo, com o mesmo software. Para mim, não faz sentido que 80% das pessoas que têm ansiedade sejam mulheres. Ou seja, será que os homens não se permitem ter ansiedade, ou seja, não se permitem expressá-la para o mundo, né? A gente não se permite que nos vejam ansiosos, que nos vejam perdendo o controle, que nos vejam, ou seja, perdendo o controle, que nos vejam então fora de si, ou derrotados, ou pedindo ajuda. Por isso preferimos esses comportamentos que você citou. é um fenômeno interessante de analisar e é verdade que não temos uma explicação simples e fácil, mas que deve nos fazer refletir a todos, não é? Eu acho que, como muitas coisas em saúde mental, é multifatorial. E como você bem mencionou, precisamos, por um lado, ver por que o homem não procura tanto a consulta ou por que é tão difícil para ele pedir para ir à consulta, não é? Muitas vezes são os familiares que precisam trazê-lo à força porque ele não se permite estar mal. E depois, por que essa taxa de ansiedade? Entre mulheres é o dobro comparado aos homens, o que deve nos fazer refletir como sociedade.
Acho que é difícil, é verdade que existe um componente hormonal pequeno, mas também acredito que em relação àquela dupla ou tripla jornada de trabalho, isso continua sendo uma realidade, porque muitas vezes a mulher continua carregando a carga da casa. Em grande parte, muitas mulheres, já que não só entraram no mercado de trabalho, mas também carregam toda essa carga profissional, além da familiar, quando chegam em casa. E em muitos casos é aí que a ansiedade e a depressão disparam nas mulheres. Quando por volta dos 50 anos se acrescenta essa terceira jornada de trabalho, que é o cuidado dos pais, quando eles começam a ficar dependentes. E que infelizmente muitas vezes também continua recaindo sobre esse perfil feminino, né? Então a carga mental que muitas vezes não foi reconhecida, né? O simples fato de pensar no que vai cozinhar hoje, no que vai fazer hoje, isso já cansa e no final outras coisas acabam sendo reconhecidas durante muito tempo e não a maravilha. Sempre digo que quem cuida da casa é o mais importante. Quando fui eu, cuidei. Quando foi minha esposa, foi ela. É exaustivo. Quando estou com meus filhos e cuidando da casa na licença paternidade, acabo não convivendo com adultos, pois estou com meu filho. Penso o tempo todo se no dia seguinte eles têm apresentação, se precisam ir vestidos de fazendeiro, se vamos cozinhar, se comeram frango e proteína na escola e o que vou preparar para o jantar deles à noite. Existe aí um trabalho invisível, exaustivo, que muitas vezes não é valorizado. Então depois cobramos da pessoa que fica carregando tudo isso nas costas, perguntando por que ela desmorona. Quando eu me dedico a cuidar de todos os outros, mas não deixo espaço para esse autocuidado, é normal que mais cedo ou mais tarde eu acabe travando. Eu sempre explico que o coração, primeiro, envia o sangue mais oxigenado e de melhor qualidade através das coronárias, justamente para depois poder distribuí-lo para o resto do corpo. Com o autocuidado tem que ser a mesma coisa. Não é um ato de egoísmo cuidar de mim, reservar 15 minutos para uma massagem relaxante, tomar um banho tranquilo, ler um pouco, me afastar um pouco. Cuidar de mim é também cuidar dos outros, pois estando bem ajudo quem está ao meu redor. Totalmente, sim, sim. Às vezes até muitas mães e muitas mulheres sentem culpa por isso, né? Esse momento de autocuidado, não, não, como é que eu vou treinar, não, como é que eu vou fazer uma massagem, não, como é que eu vou sair para dar uma volta, como é que eu vou encontrar minha amiga com tudo o que eu tenho para fazer. Mas enfim, sim, totalmente. Existem variáveis sociais que são muito claras, eu acho, e que, digamos, fazem com que haja diferenças, né, entre os dois gêneros, para o bem e para o mal de cada gênero. Entrando um pouco nas soluções, há muito o que falar, mas eu quero só um comentário sobre o papel da dieta na ansiedade, né? Porque, evidentemente, nos últimos anos saíram muitos estudos e revisões sistemáticas sobre o papel dos ultraprocessados na saúde mental e vê-se que há uma associação clara: quanto mais ultraprocessados, mais depressão e ansiedade. Há uma associação comprovada, mas há causalidade. Existem mecanismos que liguem mais ansiedade ao consumo de ultraprocessados. Não me atrevo a apontar esses mecanismos como causa, mas temos muita evidência, como você disse, que aponta nessa direção. Recentemente revisei o estudo SMILE, um dos mais importantes já feitos, não me lembro da N. Era impressionante, 535 mil pacientes, não me lembro, posso estar errado, mas era impressionante. Que analisava como uma dieta mediterrânea quando era utilizada em pacientes muito deprimidos que já estavam em tratamento farmacológico. E a um deles era acrescentada a dieta mediterrânea, rica em leguminosas, azeite, polifenóis, vegetais, frutas, produzia uma remissão 3 vezes maior desses sintomas depressivos em comparação com aqueles que não recebiam essa dieta mediterrânea. Isso é impressionante, pois mostra como nosso bem-estar mental começa no prato. Ou seja, é multifatorial como tudo em saúde mental, mas precisamos dar importância ao que comemos. Sabemos que o açúcar ultraprocessado dispara o nosso nível. A ansiedade dispara de forma prejudicial para o nosso cérebro. Eixo intestino-cérebro é um só. Ter uma boa microbiota que produza butirato, que é importantíssimo para o nosso cérebro, para o nosso bem-estar, é fundamental. E olha, tudo começa como tudo nesta vida, sem levar ao extremo, porque eu acho que é preciso ter bom senso em tudo e também no que comemos. E eu acho que é preciso cuidar de 90% do que eu como no dia a dia. Isso é fundamental. É comer de forma saudável, ir ao supermercado e cuidar do que coloco no prato. Também é importante aproveitar um bom hambúrguer ou capricho, pois isso traz saúde mental e felicidade.
Fui a uma rede de restaurantes onde me disseram que tinham intolerância à proteína do leite de vaca, mas estavam reintroduzindo o leite e puderam comer seu primeiro hambúrguer. Levamos ele ao nosso restaurante de hambúrgueres favorito, de uma grande rede, e fiquei impressionado com a quantidade de gordura saindo da chapa e de hambúrgueres sendo preparados. Você dizia, isso não pode ser, é uma sujeira, não deve ser saudável, mas como aproveitei aquele hambúrguer, comer de vez em quando é maravilhoso. Agora, no meu dia a dia, tento me cuidar muito e aí está o segredo. Sim, o mesmo com o exercício, o mesmo com a meditação. Para mim, todos são como ferramentas que dão mais resiliência ao sistema nervoso diante da ansiedade, né? Ou seja, dá para ter ansiedade mesmo se você comer perfeitamente? Sim, mas é mais difícil. Dá para ter ansiedade mesmo se você fizer exercício? Sim, mas é mais difícil. Então, no final, eu acho que as pessoas precisam ir desenvolvendo suas ferramentas de defesa contra a ansiedade. Explico e sempre menciono no livro que a ansiedade é como uma balança. No prato da esquerda coloco tudo o que me estressa e no da direita tudo o que me relaxa. Aqui eu tenho meu contexto de vida, minha hipoteca, meu chefe, meus filhos, muitas coisas, meu jeito de ser, meu perfeccionismo, padrões da infância que adquiri. E aqui eu tenho tudo o que me relaxa. E sabemos que os fatores mais importantes são conexão social, um bom descanso, exercício físico, uma boa alimentação e meditação. Algumas pessoas acham um jeito de se equilibrar. Posso tentar tirar coisas da minha rotina, delegar, mudar o perfeccionismo e a ruminação, mas há aspectos da minha vida que não posso mudar. No meu contexto, não posso largar o trabalho por causa da hipoteca, mesmo querendo fugir do estresse do meu chefe, mas há momentos que simplesmente são assim. Posso ver o que posso acrescentar aqui, como você mencionou. Essa dieta, esse exercício, ver como posso equilibrar minha balança para que não chegue ao ponto de se desequilibrar tanto a ponto de cruzar essa linha vermelha que você mencionou. Aquela que mencionamos em que fico bloqueado e deprimido. Por isso temos que encontrar o equilíbrio e analiso minha balança diariamente. Olha, vir aqui para esse podcast foi uma carga tremenda para mim em termos logísticos. Eu posso lidar com isso, mas houve vezes por muito tempo que você sabe, não foi fácil para mim ajustar a data. O que eu tive que dizer? Que não, porque olha que eu adoro, olha que eu estou super empolgado com o livro, estou dedicando um carinho enorme, está indo super bem, eu adoraria, deveria ir. Mas tem vezes que eu não consigo. E agora, no meu fase da minha vida em que tudo está melhor, eu disse, beleza, posso me dar ao luxo de vir. Claro, ótimo. E que essa reflexão seja diária, porque eu tenho a sensação de que muita gente desequilibra muito a balança até não aguentar mais e de repente diz: não, eu preciso reservar uma escapada de 2 ou 3 dias para me recuperar, né? Sim, essa escapada é legal e com certeza vai te ajudar muito, mas eu acho que se todo dia a gente colocasse, tipo, uns 25 minutos de exercício, cuidar um pouco do que come, ter algum contato, ou cuidar de um amigo, cuidar do parceiro, ou seus filhos, quem for seu pai, sua mãe, enfim. No final das contas, o que fazemos é viver mais em equilíbrio, mais em harmonia e não chegar ao ponto de ruptura para corrigir, né? Porque o que eu vejo é que muita gente precisa chegar ao ponto de ruptura para dizer: vou mudar o que estou fazendo na minha vida. E isso é triste porque é difícil, ou seja, se quebrar dói muito. Acontece muito. No final, é a condição humana e acontece com muitos de nós. Chega um momento em que a dor de continuar como estou é tão intensa que eu prefiro a mudança. E é verdade que, em tudo, a dor de ter uma forma física ruim é tão grande, me sinto tão rejeitado que quero entrar em forma. A dor de continuar ansioso me limita tanto que eu quero mudar. Como disse antes, ao começar o livro, cheguei ao ponto em que quase travei, mas consegui me reequilibrar e retomar o equilíbrio. Mas se prevenirmos e adotarmos esses hábitos, como você disse, posso ficar bem longe disso. Tem uma palavra que eu acho que no trabalho contra a ansiedade ou de prevenção é fundamental e que tenho certeza que você já trabalhou muito, principalmente porque você também tem um histórico, gosta do budismo, né? É a aceitação. Como a aceitação ajuda na ansiedade? É muito importante. A palavra aceitação é provavelmente uma das coisas mais importantes que temos, tanto na consulta quanto na vida em geral. Quando há qualquer dor, o primeiro passo sempre é aceitar essa dor. Se eu termino com meu parceiro, o primeiro trabalho, o que tentamos abordar com qualquer paciente é aceitar isso. Um luto, uma perda, qualquer sofrimento, aceitar que há coisas que eu não posso mudar. E com a ansiedade é importante aceitar que a ansiedade pode estar ali, ou seja, que eu não preciso viver sem ansiedade, que isso é uma grande armadilha e que muita gente acredita para se sentir bem. A ansiedade pode estar ali, mas eu posso decidir como encaro minha vida. Eu uso a metáfora da rádio Ansiedade FM.
Ou seja, a ansiedade vai estar ali me incomodando. Tudo o que eu fizer, não pegue o carro porque pode bater, não deixe seu filho sair porque pode acontecer algo com ele. Mas eu posso decidir baixar o volume desse rádio, né? Talvez eu nunca consiga zerar, mas posso deixar no 3 ou no 4 para aceitar que está aí e agradecer à ansiedade por tentar me proteger e preocupar, mas agora não vou mais te dar atenção. Então, aceitar que é uma emoção que pode nos acompanhar e que não vai desaparecer completamente, mas que eu tenho uma certa margem de manobra para decidir se dou atenção ou não, isso libera muito. Porque se eu te digo para não pensar em um elefante rosa e eu fico constantemente lutando para não pensar nesse elefante rosa, que é o exemplo típico que a gente usa, no final o elefante rosa vai estar muito presente. Se eu tento não querer ter ansiedade, não quero ter ansiedade e luto contra a ansiedade, quanto mais eu me esforço para empurrá-la para fora, mais presente ela fica. Ou seja, aceitar e às vezes nessa aceitação você percebe que a mente se acalma ou percebe que tudo de ruim que poderia acontecer, na verdade não é tão grave, né? É tipo, tudo bem. Bom, isso também é muito da meditação estoica, de, bom, se colocar no pior cenário, né? O pior caso, não? O que pode acontecer? Qual o pior? Se você aceita isso, provavelmente ficará bem, certo? Você esgota a preocupação ali, claro. Bem, quanto às coisas imediatas que você pode fazer, que você ensina muito na sua conta do Instagram, que coisas dá para fazer, mudar a respiração? O que é o abraço somático? Explique pra gente. Olha, nunca disso que falamos sobre vivermos todos ansiosos, mas nunca ninguém nos ensinou como devemos respirar quando mais precisamos, na escola, em lugar nenhum. É verdade que não devemos colocar a culpa nos outros e esperar que tudo venha pronto pra gente, porque às vezes podemos aprender por conta própria, mas está muito na moda falar de saúde mental, só que ninguém nos ensina como relaxar, e são ferramentas muito simples, muito poderosas que podem nos ajudar muito. Uma das técnicas mais comprovadas e usadas por terapeutas no mundo é a respiração diafragmática, que quero que todos conheçam. Que você leve deste podcast como um presente por ter chegado até aqui e pensar: quando eu ficar nervoso, como posso respirar para me acalmar rápido e eficazmente? Temos muita evidência científica que fala sobre seus benefícios e resultados. Chama-se respiração diafragmática e consiste em imaginar que temos um balão na barriga, certo? Para começar a aprender a usá-la, quero que as pessoas coloquem a mão no peito e na barriga. E agora vamos inspirar pelo nariz em 1, 2, 3 e 4, enchendo a barriga para frente. Mantenho em 1, 2, 3 e 4. E agora vou expirar pela boca, levando a barriga para dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A ideia é respirar com a barriga sem respirar com o peito, de forma que quando eu inspiro, a mão vai para frente e quando eu expiro, a mão vai para trás. Quando estamos nervosos, respiramos superficialmente pelo peito, mas o ideal é fazer o oposto. Para ativar o sistema nervoso parasimpático e acalmar, quando eu estiver muito nervoso, Inspiro. inspiro e expiro, com a expiração mais longa do que a inspiração. Essa ferramenta é bem simples. Eu te garanto que se, quando você estiver muito nervoso antes de uma apresentação, de uma reunião importante, aplicar 3 ou 4 respirações diafragmáticas e se ainda combinar isso com uma visualização do seu lugar seguro, ou seja, lembrar do lugar da infância onde você se sentia calmo. Pode ser seu quarto, o lugar das férias ou a praia da infância, seu lugar seguro. Essa técnica é eficaz e uso bastante. Respiração diafragmática feita 3 ou 4 vezes antes de um momento-chave ajuda muito a me acalmar quando estou nervoso. E aquele reel que viralizou muito, que era o do abraço somático? O abraço somático é outra técnica de respiração que consiste em pegar sua mão direita, colocá-la debaixo da axila esquerda e sua mão esquerda em cima do ombro. E vamos aplicar essa respiração em 1, 2, 3 e 4. Mantenho em 1, 2 e 3 e volto a expirar em 1, 2, 3 e 4. É muito eficaz porque é uma forma de ativar a ocitocina, liberar esse hormônio do vínculo. Ter um gesto de autocompaixão universal que meu cérebro interpreta automaticamente como cuidado comigo mesmo. Ou seja, olha, está tudo bem, não tem problema, você não precisa dar conta de tudo, eu cuido de você, te dou um carinho importante. E com essa técnica de respiração é super eficaz. Outra das técnicas que eu adoro e que, olha, como é bom se abraçar e como a gente faz pouco isso. Nunca pensei que podia me abraçar, que bom, que legal, ótimo ponto. Tem outra técnica também falando de soluções que se chama flecha descendente, como é
Protocolo não, técnica da flecha descendente, né? Claro, é questionar os pensamentos. Eu tenho um pensamento catastrófico de dizer: hoje meu chefe estava sério, certo? Ele estava sério e o que acontece? Por quê? Só porque ele estava sério. Vou questionar esse pensamento ruminativo e obsessivo e ver aonde ele me leva, pois talvez esteja bravo comigo. E se ele estiver bravo comigo? Talvez não me dê a promoção. E se não me der a promoção? Vou investigar a fundo essa preocupação para ver onde isso leva, pois talvez eu não consiga comprar o carro que me faz falta. E se eu não puder comprar o carro que tanto quero? Talvez não fique tão feliz. Será que preciso mesmo dele para ser feliz? Vamos questionar e julgar esses pensamentos para ver se, com a seta descendente, esse pensamento catastrófico é realmente tão real ou exagerado. Certo, ou seja, é uma questão de analisar o pensamento e ver aonde ele leva, né? Legal. Então, bom, Alejandro, vamos encerrando. Não sei se você quer dizer algo para os espectadores que estão nos assistindo, tanto para quem tem um problema de ansiedade quanto para quem não tem, ou para quem tem um familiar ou amigo que sofre com isso. Que conselho você daria como psiquiatra e criador de conteúdo? Todos enfrentamos estresse ou ansiedade em algum momento e podemos aprender técnicas simples para melhorar nosso bem-estar, que ninguém nos ensina, que parecem estar escondidas e que podem marcar um antes e um depois, na forma como lido com o meu dia a dia se eu aproveito o aqui e o agora. Então, a nossa responsabilidade é incorporá-las e aplicá-las. Então, a vida é maravilhosa quando a gente desce desse trem frenético no qual normalizamos viver e que tanto sofrimento causa. Eu vejo nas consultas, nas redes sociais e no meu dia a dia o quanto isso gera. Essa seria a mensagem de: olha, é possível mudar, claro, mas precisamos aprender como. Genial! Então, primeiro, parabéns pelo nível do episódio, que eu adorei, foi muito, muito prático. E obrigado por organizar tudo. Sei que você tem 3 filhos pequenos, que sua agenda é muito apertada. Você fez todo o esforço para poder vir aqui gravar e ajudar, bom, os milhares e milhares de pessoas que vão nos assistir, né? Então, de verdade e de coração, muito obrigado. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E que você continue assim, divulgando nessa linha, porque 500 mil de seguidores já estão aproveitando seus conselhos. Você precisa continuar porque faz muita falta. No fim, a saúde mental é a verdadeira pandemia que enfrentamos. Pois é, obrigado por estar aqui e por dar mais um espaço para que as pessoas entendam como podemos ficar um pouco melhor no nosso dia a dia. Genial. Então, pessoal, o Dr. Alejandro Martínez Rico, Ansiedade, Deixa-me em Paz, já está disponível em todas as livrarias. Espero que este episódio tenha sido útil e prático para vocês. Se você perceber que tem algum familiar, pessoa, paciente, alguém que está passando por dificuldades com a questão da ansiedade, por favor, envie este episódio para essa pessoa porque vai ajudá-la muito. Até o próximo. Forte abraço e seguimos nos fortalecendo.